Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para mais uma lição deste trimensário, a lição número 5, e através desta lição, como os irmãos poderão reparar ou já repararam, nós entramos mesmo numa época que eu considero ser uma das épocas mais lindas da história da humanidade, a época da Reforma Protestante. E foi linda precisamente pelo trabalho, pelo poder que a Palavra de Deus exerceu na vida e na ação de muitos homens de Deus, homens e mulheres, mas sobretudo na vida daqueles homens que foram conhecidos ou ficaram conhecidos na história como reformadores protestantes. E realmente este momento da história, estamos a falar, portanto, a partir do início do século XVI, homens como Martinho Lutero e outros, portanto, deram um contributo enormíssimo para a causa de Deus. E esse contributo foi tão grande, que passados mais de 5 séculos, porque foi no passado ano de 2017 que se comemorou os 500 anos do início da Reforma Protestante. Pois bem, mais de 500 anos depois, mais propriamente 507 anos depois, ainda se fazem sentir os efeitos positivos dessa Reforma Protestante. Infelizmente, também temos que reconhecer este facto. Pois bem, os herdeiros naturais da Reforma Protestante hoje estão muito longe do espírito desses seus pais espirituais, mas hoje vamos concentrar-nos então, portanto, neste momento histórico crucial, fundamental, e que criou um cisma com a Igreja tradicional, cisma esse que foi positivo, claro, não foi bem visto pela Igreja tradicional, como é facilmente compreensível, não é? Mas não há qualquer dúvida que este momento foi um momento extremamente abençoado. Foi um momento orientado por Deus. Claro, houve falhas nessa revolução espiritual, nessa reforma. Os reformadores protestantes não estiveram isentos de erros, é verdade, mas não é menos verdade que o Espírito de Deus impulsionou estes homens e, portanto, muita e muita luz veio da Palavra de Deus para multidões que estavam sequiosas de conhecer a Palavra de Deus. Não foi toda a luz que surgiu na época, épocas posteriores vieram a trazer mais luz e nós hoje somos os felizes herdeiros deste movimento magnífico. E eu gosto de dizer que me gosto de apelidar de cristão protestante adventista do sétimo dia. Gosto de incluir a palavra protestante porque me revejo claramente, digamos, na herança espiritual que a Reforma Protestante trouxe. Na linha na herança espiritual. Exatamente. Sou cristão porque me revejo, obviamente, com o cristianismo que foi fundado pelo próprio Senhor Jesus Cristo e que foi continuado pelos seus apóstolos, não é? Que o próprio Senhor Jesus chamou ao ministério, não é? Depois, sou protestante porque me revejo no grande movimento espiritual reformatório que foi a Reforma Protestante, que acabámos de falar. Sou adventista porque me revejo também no grande movimento adventista do século XIX e sou do sétimo dia porque me revejo no último grande movimento reformatório que haverá na história da humanidade e que se centralizará precisamente na questão bíblica do sétimo dia. Portanto, estas são as razões históricas, mas também doutrinárias, pelas quais eu me gosto de apelidar de cristão, repito, cristão protestante adventista do sétimo dia. É assim que me identifico, por exemplo, no meu perfil pessoal de Facebook e lanço aqui um repto a todos os adventistas. Não se deixem de orgulhar desta herança protestante e reconheçam que é um privilégio nós sermos conhecidos como protestantes. Eu gosto de dizer, enfim, isto soa um bocadinho a estar a fazer um bocadinho de proselitismo, mas é um proselitismo no bom sentido. Pois bem, nós adventistas do sétimo dia deveríamos nos considerar como praticamente os únicos protestantes que hoje em dia sobrevivem, digamos, no mundo. Porque nós somos os verdadeiros herdeiros da Reforma Protestante, não apenas herdeiros, os herdeiros e os continuadores da Reforma Protestante, que hão de levar a Reforma Protestante até ao seu clímax, até ao seu ápice. E esse ápice da Reforma Protestante ocorrerá num evento que ainda está no futuro e que é chamado o Alto Clamor. E será exatamente nesse Alto Clamor que se dará grande ênfase ao quarto mandamento da lei de Deus. O mandamento tem sido esquecido pela cristandade em geral,
e também, infelizmente, pelo mundo protestante, que é o mandamento que diz respeito ao sábado do 7º dia. Ok, aqui foi, digamos, uma introdução geral. Creio que já falei demais para esta introdução. Irmão, não. Sem mais delongas, vou-lhe dar a palavra e vou pedir que o irmão possa orar e depois possa fazer também a sua introdução à lição. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que tu nos dás cada semana de estudar a lição, e te pedimos que o teu Espírito esteja connosco, o pastor Paulo Cordeiro e comigo, e com todos aqueles que queiram ouvir, e que a lição possa ser uma bênção, não só para nós, como para todos, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ok, irmão, então a palavra é sua agora. Bom, nós passamos do século XIV aqui para o século XVI e para o século XVIII. Nós tínhamos visto os exemplos do Wycliffe, Hus e Jerónimo no século XIV, portanto, e agora já avançamos no tempo, e a leitura dos capítulos que nos é pedido para ler são os capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 do livro O Grande Conflito. Aqueles que tiverem tempo e possibilidade podem pegar no livro e ler, vão ficar com uma ideia muito boa sobre esta época, sobre aquilo que Deus estava a fazer, aquilo que o inimigo de Deus estava a fazer, e vamos ficar com uma ideia portanto, do sofrimento destes grandes homens de Deus, mas também das alegrias dadas pelo Espírito de Deus e pela presença dos anjos que estes homens tiveram ao longo do seu trabalho para Deus. No estudo desta semana, com exemplos da Reforma, nós vamos ver como é que os ensinos da Bíblia, como é que a Bíblia transforma as pessoas. Isto aconteceu com estes reformadores destes séculos passados. Foi assim que eles descobriram a verdade, foi assim que eles sentiram a força para pregar a verdade, e vamos ver o poder que a Bíblia tem para transformar vidas, tanto para uma santificação de vida que estes homens pregaram, completamente diferente do tipo de vida espiritual que os líderes religiosos da época viviam, da Igreja de Roma, que era uma vida corrupta, era uma vida sensual corrupta, e estes homens levantaram-se para um genuíno estilo de vida cristão, santo, de obediência à palavra de Deus, com o Espírito de Cristo. A compreensão de como as coisas atuaram, de como Deus atuou, como o Espírito de Deus atuou, como os anjos atuaram nestes homens, a compreensão de como as coisas aconteceram vai nos ajudar também a nós, nos tempos de crise que estão à nossa frente. O pastor acabou de falar que portanto, o protestantismo atingirá o seu auge, o seu pico, precisamente durante a chuva serôdia e o alto clamor. Correto. Em que a reforma atingirá o seu máximo, o seu pico. Nós somos protestantes reformadores, não é? Eles eram reformadores, e a nossa linha de raciocínio, de pensamento, a nossa linha de vida é realmente a reforma completa, total dos princípios de vida que os nossos irmãos do passado tiveram, os primitivos cristãos, e não só, mais ainda, porque a verdade vai sendo descoberta, não é? Cada século que passa, Deus dá nova luz. Há aquela luz que foi perdida após a apostasia do cristianismo primitivo. Há não só o trabalho de recuperar essa luz, essas verdades que foram perdidas com a apostasia a partir do século IV, mas Deus também tem novas verdades ainda para comunicar ao seu povo e à sua igreja. Então, essas duas coisas, as coisas que se perderam, as verdades que se perderam e as verdades novas, vão se juntar nos dias finais da história da Terra. Muito bem. E o povo de Deus destes últimos dias vai ter uma luz superior, maior ainda do que a tiveram não só os cristãos primitivos, como os reformadores da Idade Média. Então, nós temos que pegar o trabalho onde eles o deixaram e continuar esta reforma, tal como o pastor disse muito bem. Estamos na linha destes reformadores, somos protestantes, reformadores. Isso. Os adventistas do sétimo dia verdadeiros são protestantes, reformadores. Então temos que continuar esta linha, portanto, que eles iniciaram, que eles começaram. E faz-nos bem a nós estudar realmente o que é que aconteceu com estes homens. E é isso que nós vamos fazer, é isso que a lição nos fala esta semana, é precisamente o que é que eles fizeram, os pontos principais, porque realmente não dá tempo para ver tudo, não é? Então seriam necessários 2 ou 3 dias para ver tudo aquilo que foi feito, não é? Isto é apenas uma abordagem superficial, mas vamos ver aquilo que o Senhor nos diz. Para eles era muito importante, irmãos, segundo a lição de domingo,
e aqui referindo-nos, portanto, à pessoa, ao reformador chamado Wycliffe, do século XIV ainda, para eles era muito importante aquilo que está no Salmo 119 e no versículo 103. E neste versículo a Bíblia diz-nos: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Estes reformadores todos da Idade Média, e não só, da época do Renascimento, etc., eles sentiam um grande amor pela palavra de Deus, para eles era preciosa. Aliás, muitos deles nem sabiam que a Bíblia existia. Isso. Porque a Bíblia foi de tal modo queimada e destruída que a Bíblia... Oculta, sim. Só era conhecida por aqueles grandes teólogos, ou era conhecida pelos eruditos, que eram meia dúzia deles, eram poucos. Eram conhecidos também por alguns monges. Em algumas igrejas, em alguns mosteiros, a Bíblia estava... existia lá um exemplar da Bíblia, mas estava em latim, então ninguém sabia ler aquilo, a não ser as pessoas cultas, as pessoas que tinham estudado. Eram muito poucos, eram meia dúzia deles. Isto é uma forma de expressão, não é? Certo. Meia dúzia deles. Eram muito poucos aqueles que sabiam da existência da Bíblia e que ainda por cima sabiam ler porque estava em latim. Pois. E mesmo assim alguns que a liam provavelmente não davam muita importância àquilo que lá estava escrito, não é? Não. Então todos estes grandes homens um dia tiveram a oportunidade de se encontrarem com a Bíblia, começaram a lê-la, a estudá-la, e foi aí que o Espírito Santo trabalhou, os anjos trabalharam, e estes homens tornaram-se grandes homens de Deus. E começaram a ver a beleza que existia na palavra de Deus, que era completamente diferente daquilo que a igreja ensinava. As tradições que a igreja ensinava não se encontravam na Bíblia. Eles começaram a ver que a verdade do Evangelho era completamente diferente. Então eles entusiasmaram-se, ganharam força e ânimo e sentiram o desejo de partilhar com outros estas verdades que eles descobriram. Certo. Não é? E é esta alegria de partilhar com os outros estas verdades que fez deles estes grandes homens que eles foram, não é? Nem mais. Então para eles, aqui, o que diz o verso 104 de Salmo 119, não é? Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento. Portanto, estes homens sentiram que ao lerem a Bíblia eles iriam ter o verdadeiro entendimento sobre Deus, sobre a verdade, sobre Cristo, sobre a vida futura, sobre a salvação, não é? Então, e estes homens, portanto, começaram a estudar estes versículos e para eles foi precioso. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, eles entenderam que a palavra de Deus é viva e permanece para sempre, e pela primeira vez eles viram o que era a palavra de Deus, na verdade, porque o que existia não era a palavra de Deus, era a palavra dos homens, eram as tradições, e estava tudo trupado, misturado com o tal paganismo que nós vimos em lições anteriores. Aquilo já não era cristianismo, era paganismo. Pois. Que deturpou o cristianismo, não é? Então... Eu diria que era paganismo travestido de cristianismo. Era, exatamente. Eu acho que essa é uma boa frase que descreve aquilo que estava acontecendo nos primeiros séculos, a seguir ao quarto século, que estava acontecendo nos séculos a seguir. Há aqui um texto de Ellen White, aqui na lição de domingo, que diz que... o mesmo, aliás, eu vou ler um bocadinho antes. A Bíblia era o fundamento da fé dos reformadores, diz a nossa lição, e a essência dos seus ensinos. Eles entendiam que estavam a manejar a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Eles valorizavam cada palavra da Bíblia. E à medida que liam as suas páginas e acreditavam nas promessas que lá estavam, a sua fé era fortalecida e a sua coragem renovada. Portanto, é interessante que para eles cada palavra da frase, cada palavra do versículo, para eles era precioso. E era como Deus a falar com eles pessoalmente. Então eu acho isto maravilhoso. Sem dúvida. E nós temos que sentir isto, quando nós abrimos a Bíblia, temos que sentir que cada palavra é como se ouvíssemos a voz de Deus falando connosco pessoalmente. Isso dá-nos força, dá-nos ânimo. É isso. Ellen White diz assim: o mesmo se passa com todas as promessas da palavra de Deus. Com tudo o que está escrito na Bíblia, por meio delas, das promessas, Deus fala-nos individualmente e tão diretamente como se pudéssemos ouvir a sua voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e o seu poder. Elas são folhas daquela árvore que é para a saúde das nações. Apocalipse 22:2. Recebidas e assimiladas
Portanto, temos que receber e assimilar essas palavras da Bíblia para fazerem parte de nós, como faz o nosso braço, a nossa mão. Elas serão a força do caráter e a inspiração e o sustentáculo da vida. A força do caráter. É interessante. Como é que nós conseguimos desenvolver um caráter que agrada a Deus? Lendo, estudando a Bíblia e fazendo com que essas palavras entrem dentro de nós e comecem a fazer parte de nós. Portanto, é a força do caráter, a inspiração e o sustentáculo da nossa vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Mais nada pode comunicar o ânimo e a fé que dão energia vital a todo o nosso ser. É fantástico. Portanto, estes homens descobriram realmente a Bíblia e a importância que ela tem para reformar a vida, transformar a vida e para nos transmitir o caráter de Cristo, o caráter de Deus. E aqui é que está a importância. Não esqueçam, se há um título que nós possamos dar à lição do domingo, eu diria que eles descobriram o ensino, a verdade sobre a importância da Bíblia. Que praticamente não existia, que estava esquecida, que era desconhecida, e eles descobriram a importância dessa palavra, da Bíblia, dos Evangelhos, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos escritos dos Apóstolos. É a importância da Bíblia. Foi aquilo que o Wycliffe descobriu no século XIV. A importância da Bíblia. E o desejo que ele sentiu foi de traduzir a Bíblia para a língua do povo. Pois. Ele era inglês, Claro. Ele sentiu o desejo de traduzir para a língua inglesa. Se ele fosse português, sentiria o desejo de traduzir para a língua portuguesa. Naturalmente. Então, o grande desejo que ele sentiu foi colocado pelo Espírito Santo dentro dele para que o povo pudesse ter a Bíblia na sua própria língua. Porque latim, só os grandes teólogos é que podiam ler o latim. E mesmo assim tinham que saber que a Bíblia existia, não é? Pois. Então, irmãos, o grande trabalho destes homens foi, depois de sentirem-se maravilhados com a Bíblia, eles sentiram o desejo de traduzir a Bíblia na língua do povo. E o Wycliffe fez isso no século XIV. Portanto, em 1300 e qualquer coisa, não apontei aqui o ano, mas ele traduziu a Bíblia no ano 1300, talvez, Sim. não sei bem exatamente. Foi século XIV, sim, também não me recordo o ano. Mas é no século XIV, não me recordo o ano, ele traduziu a Bíblia para o inglês. Ele fez um ótimo trabalho, não é? Então, as escrituras e a nossa lição os textos estão muito bem explicados, estas notas estão muito bem explicadas. Sem dúvida. Eu realmente sinto o desejo de ler aquilo que está aqui, não é? A lição diz que as escrituras alegram a nossa tristeza, é esperança para o nosso desânimo e para as nossas trevas, dão orientação à nossa confusão, certeza na nossa perplexidade, força na nossa fraqueza, sabedoria para a nossa ignorância. E quando meditamos na palavra de Deus e pela fé confiamos nas suas promessas, o poder vivificante de Deus, isto é muito importante, este poder de Deus que dá vida espiritual, energiza física, mental, emocionalmente e espiritualmente todo o nosso ser. E os reformadores, o que é que eles faziam? Eles saturavam a mente com a Bíblia, com as palavras da Bíblia. Eles saturavam a sua mente com as palavras da Bíblia, com a Escritura. Viviam pela palavra e muitos deles morreram por causa da palavra. É verdade. Não eram cristãos fortuitos, complacentes, descuidados, com uma vida devocional superficial. Eles sabiam que sem o poder da palavra de Deus não resistiriam às forças do mal arregimentadas contra eles. E, conforme eu disse, a paixão de João Wycliffe era traduzir a Bíblia para o inglês para que as pessoas vulgares pudessem lê-la e entendê-la. E dado que isso era ilegal, foi julgado por causa da sua fé e condenado como herege e sentenciado à morte. No seu julgamento, Wycliffe fez um fervoroso apelo com quem julgam estar a contender, vocês, os prelados, os sacerdotes, as altas personalidades da Igreja de Roma, com um velho à beira da sepultura? Não. Vocês estão a contender com a verdade que é mais forte do que vocês e que vos vencerá. Portanto, isto está escrito no Grande Conflito, na página 78 da edição de 2020 da publicadora Servir. Já agora, dizer que Ellen White aqui serviu-se, portanto, de citações de historiadores. E aqui a citação foi de um historiador chamado Willy, portanto, isto aqui ela cita desse Willy, do livro 2, capítulo 13. Portanto, houve historiadores que, digamos, relataram muito a história da Reforma. A história da Reforma Protestante, não é? Eu uma vez fiquei chocado quando na biblioteca da Faculdade de Teologia, onde eu estudei, enfim, lá é uma biblioteca, portanto tem obras de vários autores, não é? Encontrei um historiador católico que se pronunciou sobre a Reforma Protestante e eu fiquei chocado com o conteúdo das declarações desse historiador
católica romana. Portanto, eles pintam nas palavras mais negativas, sarcásticas, mordazes, portanto, aquilo que foi o trabalho destes homens de Deus. Claramente se vê ali o espírito do anticristo, não é? A falar mal destes homens que foram, volto a dizer, foram homens que não estiveram isentos de falhas, assim como nós não estamos, não é? A Bíblia diz não há um justo nenhum sequer, mas foram homens que foram impulsionados pelo Espírito de Deus, que Jesus disse ser o Espírito da verdade, e por terem sido impulsionados pelo Espírito de Deus, eles reconheceram que a Bíblia era realmente alimento sólido para a sua alma, satisfizeram-se nessa palavra e depois não quiseram guardar esse tesouro apenas para eles, partilharam esse tesouro com outros, não é? E a Europa foi revolucionada, sobretudo a Europa Central e a Europa do Norte. Infelizmente a Europa do Sul, de que Portugal faz parte, não foi atingido por esse movimento, não é? Para nossa desgraça, como portugueses, mas a Reforma Protestante criou uma autêntica revolução na Europa a partir do século XVI. Muito bem, muito bem. Há aqui um pequenino texto que foi colocado nos comentários de Ellen White do dia 24 de abril e que diz assim: no século XIV surgiu em Inglaterra a estrela da manhã da Reforma. Portanto, Wycliffe é considerado a estrela da manhã da Reforma. É verdade. Foi o primeiro a fazer uma reforma queria fazer uma reforma dentro da Igreja. Nós sabemos que a Igreja não aceitou, a reforma acabou por ser fora. Mas foi a estrela da manhã da Reforma, ou seja, foi o primeiro a brilhar com os ensinos da reforma que Deus queria introduzir na Igreja. E já agora, se me permite, é importante dizermos isto: todos estes reformadores e pré-reformadores, nenhum deles inicialmente tinha o desejo de se afastar da Igreja. Isso. Portanto, eles não quiseram formar uma nova Igreja. Eles sabiam que há uma Igreja só, que é a Igreja de Cristo, não é? Eles queriam era reformar a Igreja a partir do interior, com base no documento que eles reconheceram que era o documento essencial, que é a constituição básica do cristianismo, que é a palavra de Deus, não é? Exatamente. E eles apenas quiseram chamar a atenção dizendo: ei, acordem, nós não estamos bem, nós desviamos do rumo certo, não é? Correto, e portanto, para nós voltarmos ao rumo, nós temos que nos colocar de acordo com o que diz a palavra de Deus. Isso mesmo, correto. Pois bem, se estas chamadas de atenção de homens que foram inspirados por Deus tivessem sido ouvidos pela liderança da Igreja, pois bem, estes homens nunca teriam saído da Igreja, nunca, nem precisavam ter saído, não é? Assim nunca teriam sido excomungados, Exatamente. Porque ao serem excomungados, eles sentem no seu coração que estão a fazer a vontade de Deus, e ao serem excomungados, eles sentem que estão a fazer a vontade de Deus. O normal é organizarem-se. Então, organizaram-se numa nova igreja, numa nova... Mas essa organização em que eles se organizaram, não era o seu móvel principal. Ou seja, não era. Eles apenas o fizeram quase por necessidade absoluta e imperiosa, não é? Porque exatamente. Foram escorraçados da igreja, não é? Excomungados. Da mesma forma que a igreja cristã nunca teria existido à parte do judaísmo se o judaísmo tivesse aceito os ensinos de Cristo, não é? E a reforma que Cristo quis trazer ao judaísmo. Ou seja, o que é que teria acontecido se os líderes eclesiásticos judeus tivessem aceito Cristo como o Messias prometido, como o Salvador, e tivessem aceito os seus ensinos? Pois bem, teria havido uma reforma no judaísmo, e o judaísmo, ou seja, os judeus, continuaria, digamos, a ser o povo de Deus, e portanto seriam eles que teriam como missão, como tiveram desde a sua gênese, não é? De comunicar a palavra de Deus ao mundo, não é? Portanto, aquilo que aconteceu durante o tempo da Reforma Protestante foi uma réplica, eu diria foi uma versão 2.0 daquilo que tinha acontecido no primeiro século da era cristã, em que, portanto, a Igreja cristã, ela cresceu, ela solidificou-se, mas à parte do judaísmo. Não era essa a vontade de Deus é que, portanto, fosse o judaísmo, portanto, que era o povo de Deus, que era a Igreja de Deus da época, não é? Que continuassem com a sua missão. Eles rejeitaram, e como eles rejeitaram essa missão divina, então Deus teve que suscitar, digamos assim, outro povo, não é? Outro povo que,
e eu digo esse outro povo foi a Igreja, que na sua gênese foi composto apenas por judeus, não é? Convém também recordar isso. Pois bem, no século XVI aconteceu exatamente o mesmo. E depois, curiosamente, no século XIX, na primeira metade do século XIX, vai acontecer o mesmo, mas agora em relação ao protestantismo, não é? Muito bem. Os adventistas, não é, que começaram a proclamar a vinda de Cristo, nenhum deles queria sair das suas igrejas, que eram as igrejas protestantes, não é? Isso. Mas porque foram escorraçados e expulsos das suas igrejas, Sim. eles também se organizaram entre si e continuaram, portanto, a proclamar aquilo que era a sua mensagem, não é? Exatamente. Pois bem, este fenómeno tem, digamos, sido uma constante ao longo dos séculos, não é? Da história humana. Isso. E, portanto, o que é que acontece? Há um remanescente, não é, que Deus tem, que começa a corromper-se e depois, quando entra em grande corrupção, o Senhor tira outro remanescente desse remanescente que vai proclamar a verdade de Deus, depois esse outro remanescente cresce, multiplica-se, entra em apostasia, entra em corrupção, depois desse remanescente Deus tira outro remanescente e tem sido sempre assim, digamos. É exatamente isso, Portanto, a história humana é como se fosse, imagine uma grande caixa e dentro dessa caixa está outra caixa e dentro dessa outra caixa está outra caixa. Mas as caixas são cada vez mais pequenas, não é? Então Deus sempre tem tirado um remanescente, do remanescente e o último remanescente obviamente será um remanescente muito pequenino comparado com os remanescentes que houve em séculos anteriores. O testemunho inspirado, portanto, acerca deste homem, diz que ele foi suscitado por Deus para desenvolver um sistema de verdade em que havia unidade e perfeição que os reformadores posteriores, como Lutero, por exemplo, não excederam ou não atingiram. Não excederam e nem atingiram. O Wycliffe foi um homem extraordinário. O Wycliffe foi um dos maiores reformadores. O registro inspirado acerca deste homem foi um dos maiores reformadores. Certo. E muitas vezes não se dá muita importância a este homem. Deus preservou-o da fogueira, ele morreu antes de os líderes da igreja conseguirem queimá-lo, mas vejam a maldade de Roma, irmãos, não esqueçam o que Roma fez. Já mesmo depois de estar morto? 40 anos depois dele estar na sepultura, ainda foram desenterrar os seus ossos para queimar os ossos. O que eles não fizeram em vida, fizeram 40 anos depois da sua morte. E as cinzas, juntamente com a terra onde as cinzas foram queimadas, foi lançada depois no rio Reno. Portanto, vejam, tal é o ódio, a maldade contra a verdade. Tal é o ódio. É uma coisa completamente, enfim, não há palavras, é inqualificável, não há palavras para explicar então, isso, portanto, é um ódio satânico, pronto, não há outra explicação. É um ódio satânico. Portanto, este homem viu que Roma tinha abandonado os caminhos bíblicos, trocando-os por tradições humanas. Então entregou-se ao serviço de Cristo e decidiu proclamar as verdades que ele tinha descoberto. E o maior trabalho da sua vida foi, claro, a tradução das Escrituras, a chamada Bíblia de Tyndale. Foi a primeira tradução inglesa completa feita até então. O povo de Inglaterra recebeu a Bíblia no seu próprio idioma e desta maneira, à luz da palavra, começou a derramar os seus raios através da escuridão. Uma mão divina estava a preparar o caminho para a grande reforma que surgiria depois nos séculos a seguir, não é? Porque isto é no século XIV. Não referiu aí Tyndale, é Tyndale ou Wycliffe? Wycliffe. Okay. A minha mente já está a pensar no Tyndale. Tyndale vamos falar daqui a pouco. É o Wycliffe. Estou a falar exatamente. Agora, já que falou em Tyndale, podemos já passar para a lição de segunda-feira. Podemos passar para a lição de segunda-feira. Aqui, portanto, na lição de segunda, o pastor Mark Finley chama a atenção para este outro grande homem, outro reformador. Volto a dizer e corroboro aquilo que o irmão disse, porque está revelado, não é? Portanto, Wycliffe foi um homem, digamos, incomparável nas suas qualidades espirituais, intelectuais, morais. Ele criou um sistema de verdades que os reformadores posteriores não alcançaram, não igualaram. Portanto, ele deixou a base. Deixou a base, exatamente. Eles não conseguiram acrescentar mais. Exatamente. Portanto, ele pôs a base, digamos, o que haveria de vir. E um desses reformadores, portanto, que seguiu a Wycliffe foi William Tyndale, ok? E este William Tyndale também teve... aqui 200 anos mais tarde. 200 anos, exatamente. 200 anos mais tarde, Deus suscita este Tyndale no século XVI. Exatamente. E também ele sentiu o desejo de colocar a Bíblia nas mãos do povo, não é? Obviamente já havia a Bíblia de Wycliffe,
mas Tyndale apercebeu-se que, portanto, havia ali alguns erros de tradução. Porque Tyndale serviu-se, acho que ele serviu-se mais especificamente das traduções em latim Isso. da Bíblia que existiam. E o Tyndale foi buscar... Ao contrário, o Wycliffe é que serviu das traduções latinas, exatamente. O Wycliffe serviu-se do latim e o Tyndale serviu-se do grego. Do grego e do grego aramaico. e do hebraico. Do hebraico, exatamente. E passados 4 anos após a sua morte, foram publicadas 4 traduções da Bíblia em inglês, e em 1611, e esta foi a grande versão, digamos que marcou o mundo anglófono, mas marcou mesmo. Portanto, foi impressa a chamada versão King James, ou seja, a versão do Rei Tiago, e era largamente baseada no trabalho de Tyndale. Esta Bíblia, esta versão King James, foi feita por 54 eruditos que produziram o trabalho baseando-se amplamente na tradução de Tyndale em inglês, feita anteriormente, e há uma estimativa que sugere que o Velho Testamento da Bíblia King James é 76% a tradução de Tyndale e o Novo Testamento é 83%, ok? E em 2011, portanto, comemoraram-se os 400 anos desta versão bíblica, a famosa versão King James. A versão original, digamos assim, digamos, mais perto da versão original. E em 2011 já estava traduzido em 2.454 línguas. Exatamente, 2.454 línguas. E, portanto, isto impactou dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo e, portanto, esta versão já ultrapassou o marco dos 1.000 milhões de Bíblias impressas. Em inglês, 1.000 milhões diz-se 1 billion, ou seja, 1 bilhão, mas aqui na Europa diz-se 1.000 milhões. Portanto, foi realmente um trabalho extraordinário, que teve um impacto tremendo no mundo, e como diz aqui o pastor Mark Finley, a vinda de Tyndale fez a diferença por toda a eternidade, sem qualquer dúvida. Portanto, ele viveu um tempo difícil, portanto, com circunstâncias altamente desafiadoras, mas eles e os colegas, portanto, de Tyndale, confiavam que Deus estava a dirigir tudo segundo a sua vontade, e assim foi. E o mundo recebeu esta... Eu acredito, irmão, eu aqui vou fazer um parênteses para dizer o seguinte: eu acredito que, pelo facto de que a primeira língua europeia para a qual a Bíblia foi traduzida, e foi traduzida precisamente por Wycliffe, foi a língua inglesa. Okay? Isso. Depois essa Bíblia de Wycliffe foi aperfeiçoada por Tyndale, 200 anos depois. Entretanto, surge Martinho Lutero, que traduz a Bíblia para a sua língua, para o alemão. Na mesma época de Tyndale. Na mesma época de Tyndale, exatamente. Entretanto, tinha havido João Hus, que tinha traduzido a língua, responda, à atual língua checa, não é? Checa. O que é certo é que a primeira língua europeia, isto é um facto histórico, imbatível e indiscutível, a primeira língua europeia na qual a Bíblia foi traduzida foi a língua inglesa. E eu pessoalmente acredito, isto é uma interpretação minha, atenção, e portanto quero que tomem aquilo que eu vou dizer a seguir como algo apenas pessoal, ok? Eu acredito que essa foi a razão pela qual a língua inglesa se tornou a língua universal que hoje é. Porque foi a língua pela qual a palavra de Deus mais se disseminou através do mundo inteiro. E Deus, por causa disso, honrou a língua inglesa pelo facto, não é porque a língua inglesa em si tivesse valor, é porque a língua inglesa foi o veículo através do qual a palavra de Deus chegou a muitas partes do mundo. A muitas partes do mundo. Porque, por exemplo, antes de... Exatamente, esse raciocínio é muito interessante, e eu estou inclinado também a aceitar isso. Antes da língua inglesa, não esqueçam que a Bíblia existia na língua italiana e francesa. Porquê? Porque os valdenses preservaram a Bíblia, portanto, nessa língua. Portanto, os valdenses preservaram a tradução da Bíblia durante séculos. Mas essa Bíblia dos valdenses praticamente não saiu ali Isso, essa é a diferença. Essa é a diferença, exatamente. Portanto, ficou ali circunscrita essa versão bíblica. Ficou circunscrita. Bom, se bem que eles levassem as traduções que eles tinham da Bíblia, os tais missionários que viajavam pela Europa para difundir a verdade, eles levavam essas traduções consigo e deixavam essas traduções, portanto, espalhadas em vários pontos da Europa. Chegou à Morávia, chegou à Boémia, então eles conheciam a Bíblia também um pouco por influência dos valdenses. Mas a língua inglesa realmente foi a língua
em que realmente a Bíblia foi difundida. Houve aí uma difusão como não tinha havido antes. E depois, eu acredito também que Deus permitiu que os ingleses se espalhassem, digamos, por todo o mundo, não é? Sim, porque eles tinham a palavra de Deus e não houve canto no planeta que, digamos, não tivesse recebido a influência inglesa. Eu também partilho dessa maneira de ver, sim. E reparo, sobretudo na época que precedeu o início da Reforma Protestante, foi uma época dos descobrimentos. Aliás, tenho que fazer aqui uma correção. A época dos descobrimentos começou com os portugueses. Historicamente, isto é factual. Depois seguiram-se os espanhóis. E só depois entraram na corrida dos descobrimentos os ingleses, os franceses e os holandeses. Ora, todos estes povos, aqueles que possuíam mais a palavra de Deus eram os holandeses e eram os ingleses. Exatamente. E os ingleses espalharam-se por todos os cantos, pelo continente americano, pelo continente africano, pelo continente asiático, pelo Médio Oriente, pelo norte de África e, portanto, deixaram a sua marca. E a marca inglesa, e é isto que tem que ficar, porque muitas vezes quando nós estudamos a história e vemos a história só em função dos povos em si. A questão que eu quero aqui realçar é o seguinte: porquê os ingleses e não os portugueses? Porquê os ingleses e não tanto os franceses? Porquê os ingleses e não os espanhóis? Porque os ingleses eram o povo que tinham a palavra de Deus e foram um povo que Deus se utilizou para espalhar a palavra de Deus em muitos povos pela terra. Agora um outro pensamento: se Portugal tivesse aceito o protestantismo, exatamente, já imaginaram o que é que poderia ter acontecido? Portugal também se espalhou pelo mundo inteiro. Exatamente. Irmão, aqui eu tenho que dar o crédito ao meu irmão mais velho, porque ele tem exatamente a mesma convicção que o irmão acabou de referir. Exatamente. Se Portugal tivesse sido um dos países que tivesse aceito a reforma protestante, isto o meu irmão já partilhou comigo, o papel que os ingleses tiveram no mundo teria sido os portugueses que tinham feito. E hoje a língua franca internacional não seria o inglês, seria o português. Isso eu ia junto àquilo que o meu irmão disse. Eu penso assim também. Portanto, volto a dizer, a importância principal não estava nos ingleses em si, como não estaria nos portugueses, eventualmente se os portugueses viessem a ter esse papel. Mas foram eles que abraçaram o protestantismo. Estava na palavra de Deus. E os ingleses tiveram o papel que tiveram porque foram, repito, os porta-estandartes da palavra de Deus e a levaram ao mundo. E mais, ao serem, portanto, um país europeu colonizador, eles levaram princípios da palavra de Deus. Eles deram ao mundo enormes e grandiosos missionários, como por exemplo David Livingstone. Eu li um pouco da história de David Livingstone, é uma história maravilhosa. E quero dizer-vos uma coisa. Sim. Hoje, eu gosto de seguir estas estatísticas e gosto de ver qual é a penetração, por exemplo, da mensagem adventista no mundo. Quando nós recebemos os trimensários, por exemplo, aqui logo aqui na primeira página, aparece aqui, digamos, um mapa da divisão que vai ser objeto das ofertas do 13º sábado, ou das ofertas acumuladas dos 13 sábados do trimestre. E depois eu gosto de fazer aqui as contas entre, digamos, é uma conta muito simples, é apenas um quociente, não é? Entre a população e os membros adventistas, para ver qual é a taxa de penetração. E um dos países no mundo com a maior taxa de penetração da mensagem adventista é a Zâmbia, na África, ok? Logo seguida do Zimbábue, ok? E, pasmem, e eu estou a dizer isto pelo seguinte: esses países, a Zâmbia e o Zimbábue, foram precisamente, e já agora, esses países, portanto, chamavam-se a Rodésia do Norte e a Rodésia do Sul. A Rodésia do Norte era a Zâmbia, a Rodésia do Sul veio a chamar-se o Zimbábue. Pois bem, foram exatamente esses países onde se exerceu profundamente a influência desse missionário inglês chamado David Livingstone. O que é que eu quero dizer com isto? David Livingstone plantou uma semente no coração do continente africano que tem os seus frutos até hoje. E, portanto, é por essa razão que aquela zona em África é uma zona que praticamente se converteu quase totalmente ao cristianismo. Irmãos, isto é de veras importante. Quem foi David Livingstone? Foi um inglês.
foi o inglês. Portanto, porquê é que os ingleses tiveram tanto impacto no mundo? Porque eram, digamos, os porta-vozes, eram os porta-estandartes da palavra de Deus. Volto a dizer, não era o povo em si que era importante, mas era o facto de que aquele povo foi um povo de que Deus se serviu para levar a palavra de Deus e o conhecimento da palavra de Deus a muitos povos. Isso mesmo, exatamente. Os ingleses tiveram influência em África, em uma parte de África muito maior do que a influência portuguesa ou a influência francesa. Os ingleses tiveram uma influência no Egito, na Palestina, na Pérsia, na Índia, que foi uma colónia inglesa, no Japão, na própria China, através da colónia em Hong Kong, Austrália, Nova Zelândia, o continente norte-americano. Foi uma influência tremenda. Volto a dizer, irmãos, não se esqueçam deste pensamento, foi por influência da palavra de Deus e da palavra de Deus que veio destes homens, Tyndale e Wycliffe, que nós estudamos na lição desta semana. Exatamente. Reparem a influência poderosíssima que estes homens tiveram. Portanto, enquanto Deus estava... Só a eternidade irá revelar estes homens. Exato, só a eternidade irá revelar, que eles tiveram no mundo. Isto é incrível. Irmão, peço desculpa. Agora, irmãos, ao mesmo tempo que no século XVI Deus estava a suscitar Tyndale em Inglaterra, estava a suscitar Lutero na Alemanha, Calvino na França, Zwinglio na Suíça e outros. Ou seja, nos vários países da Europa, Deus estava a levantar homens para defender, para irem buscar a Bíblia, a palavra de Deus, e para começarem a ensinar a verdade que estava oculta, pisada a pés, portanto... acorrentada, oculta do povo. Então Deus estava a fazer um trabalho simultâneo nos vários países. Exatamente, isso mesmo. E não combinaram nada entre si. Estes homens não combinaram nada. Muitos até nem se conheciam uns aos outros. Pois, exatamente. Então vemos aqui a mão de Deus. Satanás, vemos aqui o caráter de Satanás no grande conflito. Qual é o caráter de Satanás? Pisar a palavra de Deus. Isso. Pisar a palavra de Deus. Queimar a palavra de Deus. E neste grande conflito, qual é o grande desejo de Deus? Onde é que nós vemos o caráter de Deus? Querer que as pessoas conheçam a verdade, a palavra de Deus, que dá vida espiritual, que dá santidade de vida, que dá um caráter semelhante ao do próprio Deus, que dá um caráter semelhante ao do próprio Filho de Deus. Portanto, Deus a querer que as pessoas tenham um caráter semelhante ao seu, que sejam santos, e Satanás a destruir a Bíblia para que as pessoas não tenham acesso a estas verdades. É verdade. Temos aqui o grande conflito. Agora, não foi fácil este trabalho que estes homens fizeram, foi fácil. Os irmãos vão encontrar, aqui nos comentários de Ellen White, não é? Os comentários de Ellen White, os irmãos vão encontrar no comentário de segunda-feira, tirado do grande conflito, página 212 e 213, da publicadora Servir, claro, sempre, que diz assim... Era na língua de Israel, dizia Tyndale, que se cantavam os salmos no templo de Jeová, e o Evangelho não falará entre nós a língua da Inglaterra? Deve a Igreja ter menos luz ao meio-dia do que na aurora? Os cristãos devem ler o Novo Testamento na sua língua materna. Então, expulso da sua casa pela perseguição. Vejam, o caráter de Satanás aqui manifesto. Expulso de sua casa pela perseguição. Ele foi para Londres e ali prosseguiu durante algum tempo no seu trabalho, sem ser incomodado. Mas, de novo, veio a violência dos romanistas, da Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana, e o obrigou a fugir. Toda a Inglaterra parecia fechar-se para ele. Por isso ele resolveu procurar abrigo na Alemanha. Ali começou a imprimir o Novo Testamento em inglês. O trabalho também foi interrompido por 2 vezes. Vejam aqui o caráter de Satanás. O trabalho foi interrompido por 2 vezes. Mas ele tem ódio às Sagradas Escrituras. Quando lhe proibiam imprimir numa cidade, ele ia para outra, na Alemanha, ele já estava na Alemanha, porque em Inglaterra ele não conseguiu fazer este trabalho. Então, ele ia para outra cidade, finalmente dirigiu-se para Worms, onde poucos anos antes Lutero tinha defendido o Evangelho diante da Dieta, lembram-se? Naquela antiga cidade havia muitos amigos da Reforma, e ali Tyndale prosseguiu o seu trabalho sem mais obstáculos. 3.000 exemplares do Novo Testamento foram concluídos e impressos, e seguiu-se uma outra edição no mesmo ano. Em que ano? Em 1526. Portanto, ele conseguiu fazer sair do prelo 3.000 exemplares do Novo Testamento, traduzido por ele, com a tal tradução aperfeiçoada, corrigida, melhorada em relação à de Wycliffe, e no ano de 1526 ele fez sair 3.000 Novos Testamentos, impressos em inglês, mas na Alemanha, impressos na Alemanha, mas em inglês, e no mesmo ano ele fez sair uma outra edição com outros milhares de exemplares. Portanto, vejam como este homem ele não teve paz, não teve sossego.
porque as autoridades eclesiásticas controlavam, de certo modo, o governo, e o governo depois fazia estas leis para o perseguir, Exato. não é? Então ele teve que andar de cidade em cidade na Inglaterra e depois teve que andar de cidade em cidade na própria Alemanha para conseguir fazer este trabalho. Com grande entusiasmo e perseverança continuou o seu trabalho, entusiasmo e perseverança. Apesar das autoridades inglesas terem guardado os portos marítimos, apesar das autoridades inglesas... É o que eu ia dizer, essas Bíblias impressas na Alemanha acabaram por entrar na Inglaterra. Mas essas autoridades inglesas estavam picadas por quem? Exatamente. Por quem? Pela Igreja de Roma. Exato. E a Igreja de Roma estava picada por quem? Por Satanás. Por Satanás. Portanto, vemos aqui o caráter de Satanás e o caráter de Deus. Apesar das autoridades inglesas terem guardado os seus portos marítimos com a mais estrita vigilância, a Bíblia foi de várias maneiras levada, a Bíblia, o Novo Testamento, foi de várias maneiras levada secretamente para Londres, secretamente, e ali circulou por todo o país. Os romanistas tentaram suprimir a verdade, mas em vão. Portanto, vejam o que estes homens passaram, não é? É verdade. E agora, o Wycliffe conseguiu escapar da fogueira. Fizeram isso 40 anos depois da sua morte. Mas Tyndale, portanto, já não escapou da fogueira, não é? E já agora dizer, irmãos, por exemplo, depois da Revolução Francesa, que foi responsável pela destruição de milhares e milhares e milhares de Bíblias, não é? Quase dizia que a palavra de Deus estaria quase a ser extinta. Bom, não foi porque ela já existia noutras línguas. Em resposta a isso, criou-se em Inglaterra, e mais propriamente em Londres, na capital de Inglaterra, a chamada Sociedade Britânica da Bíblia, não é? A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, isso, não é? Sim. E a partir dessa Sociedade Bíblica se espalharam Bíblias não só na língua inglesa, como através de outras línguas. E esta versão que eu tenho aqui, esta versão em português, esta versão foi publicada aqui em Portugal no ano de 2019, portanto há 5 anos. Esta versão foi publicada aqui em comemoração do bicentenário da primeira versão de João Ferreira de Almeida, que foi publicada aonde? Precisamente em Londres. Porquê em Londres? Porque Londres dava abertura a que a palavra de Deus se espalhasse. Portanto, há aqui o frontispício no início desta versão, está aqui o frontispício, portanto, da primeira Bíblia, a Bíblia, portanto, de 1819, e diz aqui, portanto, a Bíblia Sagrada, contendo o Novo e o Velho Testamento, traduzida em português pelo padre João Ferreira de Almeida. Convertido ao protestantismo. Convertido ao protestantismo, exatamente. Ministro pregador do Santo Evangelho em Batávia. E porquê em Batávia? Batávia digamos, é a atual Indonésia, uma parte da atual Indonésia. E a Indonésia era uma colónia holandesa. E João Ferreira de Almeida converteu-se ao protestantismo na Holanda. Precisamente porque ele estava na Holanda, foi levado pelos holandeses para uma das colónias da Holanda, que era a Batávia, a atual Indonésia, não é? Correto. E, portanto, lá ele não chegou a concluir a tradução, porque ele morreu antes disso, portanto, a tradução dele, se não estou em erro, terminou em Ezequiel capítulo 46 ou 48, mas diz aqui Londres, impresso na oficina de R.E.A. Taylor, 1819. Ou seja, os ingleses deram um contributo inestimável para a propagação da palavra de Deus na língua portuguesa. Portanto, nós devemos este agradecimento a este povo, digamos. Claro, nem todos os ingleses aceitaram a palavra de Deus, mas a maioria dos ingleses aceitaram. E os ingleses, e essa é a razão pela qual eu tenho uma grande admiração pelo povo inglês, é porque eles foram os veículos pelos quais a palavra de Deus se espalhou um pouco por todo o mundo. Exatamente. Já agora, os irmãos vão encontrar também na página 34 dos comentários de Ellen White, um comentário na lição do domingo, tirado também do Grande Conflito, página 214, e que diz assim, isto é muito interessante, o grande princípio mantido por aqueles reformadores, princípio que tinha sido sustentado pelos valdenses e por Wycliffe, não é? Nos séculos anteriores, e por João Hus, e por Lutero, e por Zwingli, e pelos que se lhes uniram, foi a autoridade infalível das Escrituras, da Bíblia. Portanto, o ponto que é salientado aqui nas lições de domingo e segunda-feira é este,
a importância da Bíblia para a raça humana. Era isso que Deus queria que a raça humana tomasse consciência. E Deus suscitou estes homens precisamente para chamar a atenção do povo, do mundo, da igreja, dos crentes, da importância deste livro, da Bíblia, para a formação do caráter para a vida eterna. Isso. É isto, e as doutrinas, e é ali que estão as doutrinas, é ali que está a regra de fé e prática. Isso mesmo. Não é nos concílios, não são nos papas, não é nas assembleias da igreja, é na Bíblia que está a regra de fé e prática, é ali que está a verdade pura, a sagrada. Portanto, e Deus suscitou estes homens, Wycliffe, Tyndale, etc., estes no século XVI, precisamente para trazerem de novo a Bíblia. E agora, reparem o que Ellen White diz aqui neste comentário. O grande princípio mantido por estes reformadores foi a autoridade infalível das Escrituras como regra de fé e prática. A Bíblia era a autoridade para eles, para estes reformadores. E através dos seus ensinos, provaram todas as doutrinas e reivindicações. Através da Bíblia apenas, estes reformadores provaram todas as doutrinas e reivindicações. Todas as doutrinas que não estavam na Bíblia eram para ser rejeitadas. E se nós examinarmos as doutrinas católicas, é uma percentagem enorme, muito grande mesmo. E foi isto que eles se aperceberam na sua época, quando Deus os conduziu à Bíblia e começaram a lê-la e a estudá-la. Daí eles querem fazer a tal reforma dentro da igreja. Exatamente. Daí eles querem fazer a reforma dentro da igreja. Porque, e depois diz... Aliás, porque aquele salmo que há bocadinho o irmão leu e que eu vou ler outra vez agora aqui na minha versão, que é o Salmo 119, e no versículo 104 diz assim: pelos teus mandamentos alcancei entendimento. E depois diz, pelo que aborreço todo o falso caminho. A partir do momento em que nós temos entendimento da verdade, o que é que passamos a aborrecer? Tudo o que é mentira, o falso caminho, não é? Exatamente. O falso caminho está permeado pela mentira. Então, é a verdade, é a descoberta da verdade, é que leva, digamos, a sentirmos depois horror e aversão à mentira. Claro, não pode ser de outra maneira, não é? Não pode ser de outra maneira. Ellen White continua e diz assim, a Bíblia era autoridade para eles. E através dos seus ensinos provaram todas as doutrinas e reivindicações. Aqueles homens santos, ao darem a vida no instrumento de tortura, sustentavam a fé em Deus e na sua palavra. Isso. Portanto, consola-te, por acaso aqui, consola-te, exclamou Latimer. Latimer foi outro inglês que aceitou também as ideias protestantes e lutou pela verdade. Latimer. Consola-te, exclamou Latimer ao seu companheiro de martírio, quando as chamas estavam quase a silenciar as suas vozes. Acenderemos neste dia na Inglaterra uma luz que, pela graça de Deus, espero jamais se apagará. Ele estava a dar ânimo ao companheiro porque as chamas estavam a começar a levantar e o companheiro estava assim um pouco receoso do sofrimento que ele iria sentir. Ele diz, anima-te, tem ânimo, porque acenderemos neste dia em Inglaterra uma luz que, pela graça de Deus, jamais se apagará. Irmão, então, essas palavras comovem-me porque esse homem estava certo mesmo. Acertou em cheio. Latimer. Porque realmente foi acesa uma luz na Inglaterra que não foi. Mas todos eles pensavam assim. E repare, foi a Inglaterra que depois deu colónias como os Estados Unidos e foi nos Estados Unidos, na nação norte-americana, que se veio, digamos, que veio a surgir o remanescente da profecia de Apocalipse 12:17, não é? Exatamente. E através desse remanescente agora se espalha o resto da verdade, não é? Que não tinha sido ainda descoberta no tempo da Reforma Protestante, se tem espalhado pelo mundo inteiro. Exatamente. E os Estados Unidos da América têm sido, portanto, não se esqueçam, os Estados Unidos foram uma colónia inglesa, não é? Portanto, estão a ver o impacto que a Inglaterra e os ingleses tiveram no mundo, portanto, é um impacto tremendo, tremendo mesmo. E vejam o impacto que os Estados Unidos têm tido, portanto, no mundo, não é? Os Estados Unidos, por assim dizer, foi a continuação, digamos, deram continuidade ao trabalho que os ingleses tinham começado a fazer, não é? E reparem, qual foi a grande nação na história do mundo que se tornou a grande nação protestante? Estados Unidos da América. Onde é que surgiu a igreja remanescente organizada? Estados Unidos da América. Durante décadas e décadas, eu tenho que dizer isto, irmãos, durante décadas e décadas, o orçamento da Igreja Mundial, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial, durante décadas e décadas, era sustentado a 80%, depois é que foi diminuindo para 70%, hoje está em 60%, foi sustentado unicamente com o dinheiro que vinha dos Estados Unidos da América. Irmãos, que dívida de gratidão nós temos para com os nossos irmãos norte-americanos e ingleses.
eu estou à vontade a dizer isto porque eu não sou inglês nem sou norte-americano, porque se fosse, provavelmente estaria a passar mas graças a eles que realmente vieram os recursos para espalhar a mensagem pelo mundo. Exatamente, mas nós temos que aceitar isto e temos que estar gratos a Deus por isto. E, portanto, nós temos que reconhecer, eu volto a dizer, eu sinto uma dívida de gratidão enorme para com a nação norte-americana, para com os ingleses que precederam, porque eles foram os veículos que Deus utilizou nestes últimos séculos de história para proclamar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus a tantos povos. Foi nos Estados Unidos que se organizou a Igreja Cristã, a Igreja Remanescente Final. É a partir de lá que têm saído milhares e milhares e milhares de missionários. Isso. Foi um casal norte-americano que chegou a Portugal e trouxe a luz da verdade, o Adventismo. Continua a ser os Estados Unidos que são o país da liberdade. Porquê que nós hoje estamos aqui a comunicar esta palavra de Deus através deste meio? Porque foram os Estados Unidos e graças às leis dos Estados Unidos nós temos uma internet que permite que as pessoas tenham acesso livremente à informação. Existem redes sociais. Onde é que tudo isto está baseado? Nos Estados Unidos. Irmãos, sejamos gratos a Deus por este povo, por esta nação. Mas Satanás é tão hábil que aquilo que ele conseguiu fazer dentro do cristianismo nos primeiros séculos, que deixou de ser cristianismo para passar a ser um paganismo misturado com o cristianismo e corrompeu. É isso que ele está a fazer no protestantismo. E a igreja transformou-se em joio e o trigo teve que sair. Agora ele vai fazer o mesmo com os Estados Unidos da América. Exatamente. Os Estados Unidos da América vão-se arruinar. Satanás vai conseguir fazer com que a separação entre a Igreja e o Estado acabe e que a Igreja tenha controle sobre o Estado e o Estado influencie as pessoas com decretos religiosos para que as pessoas façam aquilo que a Igreja quer e vão fazer uma imagem que a Bíblia chama a imagem da besta, que é um protestantismo que vai se comportar à imagem do catolicismo romano nos séculos passados. A Igreja unida ao Estado vai impor as suas leis, os seus decretos e vai perseguir e obrigar as pessoas. Então ele vai conseguir corromper os Estados Unidos a tal ponto que os Estados Unidos vão entrar em ruína. Em ruína, exatamente. Em ruína, portanto ele vai conseguir isso. Vai haver uma união tácita, estratégica, entre protestantismo apostatado e catolicismo romano. Agora, irmão, deixe-me dizer o seguinte, tudo isso é verdade e eu aceito isso a 100%. Mas eu creio que muitas vezes nós, adventistas do sétimo dia, por conhecermos exatamente essas profecias que o irmão acabou de indicar, nós olhamos para os Estados Unidos e eu já notei que alguns irmãos olham para os Estados Unidos de uma forma enviesada, de forma negativa. Pois bem, temos que reconhecer o seguinte, estas profecias que o irmão José Eloy indicou são verdadeiras. Elas vão se cumprir, não haja a menor dúvida sobre isso. Até muitos irmãos americanos que eu conheço sabem disso, ok? Agora, isto não invalida o facto, repito, não invalida o facto de que os Estados Unidos foram e, de certo modo, ainda são, digamos, o país que tem sido o grande garante da liberdade no mundo. Okay? E Deus tem usado esse país. Deus tem usado. Deus tem usado. Não há margem para dúvidas. Exatamente. E, portanto, não devemos olhar para os Estados Unidos apenas com óculos negativos. Isso. Devemos olhar com óculos muito positivos e, volto a dizer, dar graças a Deus, ter um espírito de gratidão pela existência desta nação e por tudo aquilo que esta nação deu ao mundo. Ok? Quantas e quantas pessoas ao longo dos séculos, milhares, milhões de pessoas, se têm refugiado nos Estados Unidos em busca de liberdade, em busca... Quantos europeus não fugiram aqui, por exemplo, mais recentemente, durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, fugiram da Europa e foram para os Estados Unidos e encontraram lá a liberdade, encontraram lá um povo que os acolheu, que deu a possibilidade deles renascerem na sua esperança, na sua vida. Oh, irmãos, a história dos Estados Unidos é uma história maravilhosa. Exatamente. Maravilhosa. Portanto, agora, não é só coisas negativas lá. Claro, o inimigo, muitas vezes o que ele faz... Aliás, é a sua principal especialidade, entre aspas, exatamente, que é corromper aquilo que é bom. Pois. Portanto, ele vai corromper aquilo que é bom, que é a história de uma nação. Volto a dizer, obviamente que nem sempre ao longo destes séculos, tudo nos Estados Unidos, todas as pessoas nos Estados Unidos eram boas, santas, perfeitas. Longe disso. Há muitas coisas negativas. Ellen White, por exemplo, ela falou contra a escravatura que existia nos Estados Unidos, o tráfico de escravos, enfim... Houve muita coisa negativa, houve, sim, correto, mas, no meio de muitas coisas negativas, houve muita coisa positiva.
E os Estados Unidos, volto a dizer, deram continuidade ao trabalho que a Inglaterra fez e os ingleses fizeram e têm contribuído para espalhar a palavra de Deus, espalhar o conhecimento da palavra de Deus, espalhar a liberdade, espalhar princípios democráticos. Quando se fala hoje em democracia, irmãos, eu às vezes fico estupefacto ao ver a ignorância que está na mente de tantas e tantas pessoas, incluindo de políticos, porque eles desconhecem, eu creio que desconhecem, eu prefiro pensar que eles falam por ignorância. E eu acredito que é mesmo por ignorância. Os princípios democráticos, hoje tão badalados e falados, onde é que surgiram? Surgiram no seio das nações protestantes. Sim. E esses princípios democráticos estão fundamentados, sabem aonde? Aqui, na palavra de Deus. Aqui é que é a gênese, é o fundamento dos verdadeiros princípios democráticos, que foram espalhados pelas nações protestantes, não pelas nações católico-romanas. Essas viveram na mais abjeta servidão, na mais abjeta tirania, na mais abjeta ditadura. Porque o catolicismo romano é ditadura em si. E é ditadura em si porquê? Porque está sujeito ao príncipe deste mundo. Foi o príncipe deste mundo, já não é desde a morte de Cristo. Portanto, irmãos, este é o grande conflito entre o bem e o mal. Este é o grande conflito. É o grande conflito. Porquê é que este grande conflito existe durante tantos séculos? Porquê é que Deus permite que as coisas continuem durante tantos séculos? Precisamente para revelar o caráter de Satanás, para revelar o caráter de Deus. Exatamente. Agora, reparem, Tyndale estava tão feliz por ter impresso aqueles milhares de Bíblias na Alemanha, em língua inglesa. Agora, reparem, os irmãos, quando estudarem a lição, vão encontrar aqui, portanto, muitas das traduções da Bíblia impressas em Worms, na Alemanha, foram confiscadas e queimadas publicamente, e ele foi julgado na Bélgica em 1536 e foi condenado por heresia e sentenciado a ser queimado. Os seus carrascos estrangularam-no enquanto o atavam ao posto da tortura e depois queimaram o seu corpo. Primeiro o estrangularam e depois então queimaram o seu corpo. Teve a coisa boa não ser queimado vivo, não é? Foi queimado depois de ter morrido. Mas o que é que isto mostra? O caráter de Satanás. Sem dúvida. Portanto, Satanás estava tão irritado da Bíblia ter sido impressa, fez isto, fez com que as autoridades acabassem, mesmo na Alemanha, acabassem por confiscar... Agora eu faço aqui uma pergunta para a vossa reflexão, irmãos. Acham que Satanás mudou? Pois, exatamente. Não mudou. Exatamente. Assim como Deus também não mudou, graças a Deus por isso. Então reparem, todos aqueles que hoje quiserem adotar a palavra de Deus como sua norma de fé e prática, que queiram, digamos, no seu desejo de partilhar com outros as verdades que os transformaram, que queiram, portanto, partilhar a palavra de Deus, o que é que acham que vão desencadear? Pois, é o que vai acontecer. O que é que Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,12? Todos os que querem viver... Perdão. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão quê? Serão perseguidos. E a perseguição não é só a perseguição pela tortura, pela prisão, pela morte. Há muitas formas de perseguição. Então, nós hoje que queremos seguir a palavra de Deus, irmãos, se nós nos comprometemos seriamente, honestamente, na causa de Deus, na missão de Cristo, podem ter a certeza absoluta que irão ser perseguidos. E se algum de vós não é perseguido, eu diria, cuidado, é porque a vossa vida espiritual não está bem em algum ponto. É isso. Okay. Aliás, quando a igreja se levantar em alto clamor, não é, para pregar a verdade ao mundo inteiro, quando a chuva sorota for derramada, o que é que vai acontecer? A igreja vai ser perseguida. Vai ser perseguida. Não há volta a dar. Porquê é que hoje a igreja não é perseguida? É porque as autoridades gostam muito de nós. É porque nós não fazemos ondas. Exatamente. Assim que começarmos a fazer ondas, assim que começarmos a agitar as águas, vem a perseguição. Porque estes dois princípios, o bem e o mal, a verdade e o erro, são incompatíveis. Sim, exatamente. São incompatíveis, portanto não dá para fazer união, não dá para fazer uma fusão. Reparem, o próprio Cristo disse aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, no jardim do Éden: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua semente. Entre a tua semente e a sua semente. Eu porei inimizade. Quem é que pôs inimizade? O próprio Deus. Como é que nós podemos tentar, digamos, criar uma amizade, uma interação entre aquilo que o próprio Deus colocou inimizade? Não dá, irmãos. Por favor, não dá. É isso. São coisas incompatíveis. São coisas irreconciliáveis. Não dá. Os princípios da palavra de Deus não se coadunam com os princípios, por exemplo, do catolicismo romano ou com o protestantismo apostatado. Não dá.
Simplesmente Agora, não dá. não E dá, nós temos não dá. que ter a Agora, coragem de marcar posição e dizer claramente que o que é a verdade da palavra de Deus. Quem quiser aceitar, aceita. Quem não quiser, não aceita, porque Deus dá a liberdade, ainda bem, cada um de fazer as suas escolhas, mas uma coisa é certa, não podemos fazer compromissos com a verdade. Nenhum. Pois, esse foi o Não problema dá. da Igreja nos primeiros Não séculos. dá. Não dá. E, portanto, se Não nós dá. queremos manter uma posição em que não fazemos compromisso com a verdade, nós, mais cedo ou mais tarde, iremos ser perseguidos, iremos ser... Olha, iremos ser criticados, iremos sem dúvida. as nossas motivações irão ser postas em causa, denegridas, enfim, enxovalhadas, enfim. Exatamente, é isso mesmo. Irmãos, lembrem-se, Lúcifer queria estabelecer um governo perfeito no céu, melhor do que aquele que Deus tinha. Então, se ele tivesse ficado no céu, o que é que ele teria feito aos anjos que gostariam de permanecer fiéis a Deus? Tinha-os queimado na fogueira. Este espírito que ele tinha de queimar as pessoas na fogueira era o que ele teria feito depois no céu, se tivesse ficado lá. Certeza, claro que sim. O desejo dele era eliminar, queimar os anjos fiéis, não é? Mas ele dizia que não, que era um governo perfeito. Exatamente. E, portanto, este ódio pela verdade e pela justiça continua a existir hoje, irmãos. Está intacto. Está intacto. E quando eu vejo, às vezes, certas manifestações em políticos, e não só, e em várias pessoas da sociedade, de todos os estratos da sociedade, hoje começa a ficar cada vez mais claro, e por mim, até de certo modo, isso é positivo, é um dado positivo, começa a ficar cada vez mais claro que há pessoas que são animadas pelo espírito do pai da mentira, que têm ódio pela verdade, que têm ódio pelos princípios justos, que têm ódio pelos princípios corretos, têm ódio. E vou dar um exemplo, por exemplo, a chamada ideologia de género. Essa ideologia é uma capa que, no fundo, lá na sua essência, tem ódio contra os princípios da palavra de Deus, tem ódio contra a instituição familiar que Deus criou, tem ódio contra aquilo que Deus criou, um homem e uma mulher, e vem com maluqueiras autênticas, dizendo que há vários géneros, que agora já são repertoriados 100 e tal géneros. Quer dizer, isto é de loucos mesmo, é gente doida, maluca, varrida mesmo. Não há outras palavras para descrever. Portanto, isto manifesta o quê, irmãos? Manifesta ódio pela palavra de Deus, exatamente. Ódio pelos princípios de Deus. Não tenho a menor dúvida, irmãos, disso. Vamos passar para a lição de terça-feira. A lição de terça-feira fala-nos de dois homens, Lutero e John Knox. Lutero na Alemanha e John Knox na Escócia. Muito bem. Da Escócia. Portanto, vemos aqui que Deus também estava a suscitar homens na Escócia para portanto... Por isso é que eu disse no início, irmão, que este foi um tempo maravilhoso, estupendo, não é? Porque Deus estava a suscitar vários homens, portanto, em diferentes pontos da Europa. Em simultâneo, exatamente. Sem conhecerem E agora no tempo final da chuva Sorodi, do Alto Clamor, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. E a lição diz-nos aqui, muito bem, que um dia, enquanto estudava na biblioteca da universidade, Martinho Lutero chegou a um ponto de viragem na sua vida. Descobriu uma cópia da Bíblia em latim. Antes nunca tinha sabido que um livro assim existia. Exatamente. Ou seja, ele era o homem que era tão importante e nem sequer sabia que existia uma Bíblia. Com puro deleite, leu capítulo após capítulo, versículo após versículo, ficou espantado com a clareza e o poder da palavra de Deus. À medida que percorria as suas páginas, o Espírito Santo iluminou a sua mente. Sentia a orientação do Espírito Santo quando verdades obscurecidas pela tradição, claro, romana, pareciam saltar das páginas do escrito sagrado. Ao descrever a sua primeira experiência com a Bíblia, ele disse: se Deus me desse um livro assim só para mim. Porquê? Porque esta Bíblia que ele encontrou estava acorrentada lá no convento, lá no mosteiro. Estava acorrentada à parede. Ele só podia lê-la ali em pé, e só ali naquele sítio podia lê-la. E ele nem sabia que aquilo existia. E ele sentiu este desejo: se Deus me desse um livro assim para mim, para eu poder ler no meu quarto, para eu poder ler na minha casa, não é? Então este foi o desejo. Foi assim que Deus conduziu Lutero à Bíblia e que ele começou a compreender que a Bíblia ensinava coisas que eram completamente diferentes daquilo que a Igreja Católica Romana ensinava na época. Correto. E foi assim que ele viu que a Igreja estava a errar, que a Igreja estava deliberadamente a ocultar a verdade das pessoas, tanto assim que a Bíblia era proibida, não é? Era só para os eruditos nestes sítios especiais, neste caso o mosteiro. Então ele começou a ver que a Igreja estava muito longe da verdade bíblica. E ele começou a sentir um desejo de
a ensinar às pessoas aquilo que lá estava escrito. E começou a sentir o desejo também de traduzir, e traduziu a Bíblia para o alemão também, não é? Para as pessoas terem a Bíblia certo. em alemão. Então, esta é a história de Martinho Lutero. Agora, irmão, está aqui nesta lição de terça, aqui, eu gosto muito destas passagens bíblicas, sobretudo as de João 14, 25 e 26. Eu faço questão de ler, irmão, que diz assim: tenho-vos dito isto estando convosco, são palavras de Jesus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo, não é apenas uma parte, de tudo quanto vos tenho dito. E mais à frente no capítulo 16 e nos versículos 13 a 15 lemos: mas quando vier aquele Espírito de verdade, gosto deste título que Jesus deu ao Espírito Santo, o Espírito de verdade, ele vos guiará enquanto a verdade, em toda a verdade. Exatamente. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo, não é apenas uma parte, tudo o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Ouvido de Jesus. E vos anunciará o que há de vir. E vos anunciará o que há de vir. A única forma correta de interpretarmos o que há de vir, ou seja, a profecia, é através de quem? Do Espírito Santo, do Espírito da verdade. Versículo 14. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Vê-se aqui, de certo modo, uma cadeia hierárquica entre Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Portanto, Deus, o Pai comunica ao Filho, o Filho comunica ao Espírito Santo e o Espírito Santo comunica a nós. Portanto, como é que nós unicamente podemos interpretar corretamente as Escrituras? Unicamente através do mesmo poder que esteve na origem ou que inspirou os autores bíblicos a escrever o que escreveram. Muito bem. Porque no outro texto que aqui vem na lição de terça, que é 2 de Pedro 1, 20 e 21, diz que homens santos escreveram movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados ou movidos pelo Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores da palavra de Deus é o mesmo Espírito que está à nossa disposição hoje para saber interpretar corretamente aquilo que está escrito. O sentido correto do texto. Exatamente. Porque o que é que o Espírito Santo pretendia quando inspirou aquele homem santo para escrever aquele texto? Ele pode atuar na nossa mente, no nosso coração, para nós percebermos qual é a intenção original do Espírito Santo ao fazer com que aquele homem santo escrevesse aquele texto. E aqui o pastor Mark Finley... nós podemos entender. Exatamente. Aqui o pastor Mark Finley pôs o dedo na ferida ao dizer que, infelizmente, muitos profetas cristãos hoje minimizam o elemento sobrenatural da Bíblia. Qual é este elemento sobrenatural da Bíblia? Pois bem, é o Espírito Santo. E, portanto, a inspiração que ele deu aos autores da Bíblia, que dá a nós para percebermos o que esses autores escreveram. E exageram o elemento humano. Dado que Satanás já não pode esconder a Bíblia de nós, é impossível, ele sabe muito bem que não pode ocultar mais a Bíblia dos seres humanos. O que é que ele faz? Faz o melhor que pode a seguir. O que é o melhor? O melhor, entre aspas. O melhor que pode. O melhor que pode é fazer com que as pessoas ou deturpem aquilo que leiam, ou então achem que a Bíblia é apenas um livro humano muito interessante, mas que é apenas isso, ou mais um livro como qualquer outro. Ou seja, minimiza o elemento sobrenatural da palavra de Deus. Está aqui mesmo escrito: professos cristãos hoje minimizam o elemento sobrenatural da Bíblia e exageram o elemento humano. Dado que Satanás não pode esconder a Bíblia de nós, hoje faz o melhor que pode a seguir, que é retira-lhe o seu caráter sobrenatural, torna-a meramente numa boa literatura, ou pior ainda, numa ferramenta opressiva da religião para controlar as multidões. Aliás, esta tem sido a visão, por exemplo, que a visão marxista nos dá. O que é que a ideologia marxista nos diz? Marx diz, e Marx, não se esqueçam, portanto, ele era alemão, mas de origem judaica, portanto, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Marx e os marxistas acreditam que a Bíblia é exatamente uma ferramenta opressiva da religião para controlar as multidões. Exatamente. E então, para libertar as multidões dessa suposta ferramenta opressiva, vem a teoria científica do marxismo, que essa sim é que oprime as multidões. Estão a ver como Satanás, ele deturpa, ele muda as coisas. Repare, logo no início Deus disse: no dia em que comeres da árvore do bem e do mal, nesse dia certamente morrereis. Vem o diabo e diz: certamente não morrereis. Então ele leva muitas pessoas a acreditar: a Bíblia é uma ferramenta de controle das multidões, uma ferramenta opressiva. E o que é que ele põe em substituição? Entre aspas, põe isso sim.
A ferramenta que ele utiliza, as ideologias, as filosofias de que ele é o autor, porque ele é o pai da mentira, essas filosofias, essas ideologias políticas, económicas, religiosas, etc., essas sim é que oprimem as multidões. A palavra de Deus liberta, amigos. A palavra de Deus liberta. Agora, estes grandes reformadores começaram a ler a Bíblia e começaram a perceber, por exemplo, estas pequeninas frases que estão aqui em João 14, versículo 25 e 26, que diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que tenho dito. Ou seja, o que é que o Espírito Santo faria? Lembrar aquilo que Jesus ensinou. E o que é que a Igreja Romana estava a ensinar? Aquilo que Jesus ensinou? Não, estava a ensinar os ditos, as tradições dos grandes teólogos da Igreja, dos grandes pais da Igreja, chamados os padres ou os pais da Igreja. Certo. Ou seja, já não ensinava aquilo que Jesus ensinou, mas ensinava aquelas tradições que estavam muito longe da Bíblia, não é? E aquelas verdades bíblicas eram completamente deturpadas. Os reformadores leram também o que está aqui em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos ou inspirados pelo Espírito Santo. E eles começaram a pensar, então, mas se a Bíblia, esta Bíblia, que nós até desconhecíamos a existência dela, os escritos dos apóstolos, são escritos, inspirados pelo Espírito Santo, então aqui está a verdade. Então, mas espera, aquilo que a Igreja Romana está a ensinar não está de acordo com o que nós encontramos aqui no Novo Testamento. Não está de acordo com os ensinos dos apóstolos e de Jesus Cristo. Então o que eles estão a ensinar, o que eles estão a ensinar é mentira. E aqui é-nos assegurado que foi o Espírito Santo que moveu estes homens do Novo Testamento a escreverem. Então onde é que está a verdade? É aqui. Então nós temos que rejeitar aquilo que a Igreja Romana está a ensinar. Eles chegaram a esta compreensão. Não foi fácil chegarem a essa compreensão. Não foi fácil. Não foi fácil. Eles demoraram o seu tempo para lá chegar, mas finalmente chegaram. Mas viram que o que a Igreja de Roma estava a ensinar não estava de acordo com o Novo Testamento, com os ensinos de Cristo e dos apóstolos. E é graças a isto que eles começaram a sentir o desejo, então, de divulgar a Bíblia na língua do povo, não é? Já agora faço aqui um parênteses. Outra coisa que eles viram é aquilo, é que a importância do Espírito Santo para compreender a Bíblia, não é? Então, por isso é que a lição nos diz assim, os reformadores viram claramente que o Espírito Santo, e não os sacerdotes da Igreja, não os prelados da Igreja, não os papas da Igreja, mas o Espírito Santo era o intérprete infalível da Bíblia. Exatamente. E há uma interessante troca de palavras entre John Knox, o reformador escocês, e Maria, a rainha dos escoceses. E nesta troca de palavras, que os irmãos têm aqui na lição, Maria diz assim, interpretais as Escrituras, isto diz a rainha para o John Knox, reformador inglês, que ele queria introduzir a reforma protestante na Escócia, porque era uma coisa boa para a Escócia. Então, a Maria, a rainha dos escoceses, diz, interpretais, o John Knox, as Escrituras de uma maneira, e eles, os mestres católicos romanos, interpretam-nas de outra maneira. Em quem eu devo acreditar? E quem será o juiz? E depois, a resposta do John Knox foi, crereis em Deus, que fala claramente na sua palavra. Ou seja, não acredites em mim, nem acredites nos papas e nos líderes da Igreja Católica. Deves acreditar em Deus. E depois diz, crereis em Deus, que fala claramente na sua palavra, na Bíblia. Respondeu o reformador, e além do que a palavra vos ensina, além do que a Bíblia vos ensina, não acrediteis nem num, nem noutro, nem em mim, nem nos dirigentes católicos. Muito bem. A palavra de Deus é clara. Foi uma resposta sapientíssima. Muito sábia, muito sábia. E ele diz assim, a palavra de Deus é clara por si mesma, a Bíblia é clara por si mesma. Claro. E se aparecer alguma sombra num lugar, alguma coisa que não se compreenda muito bem, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, explica o mesmo mais claramente noutros lugares, noutros textos da Bíblia, de modo que não possa permanecer dúvidas, excepto para aqueles que permanecem obstinadamente ignorantes, aqueles que não querem mesmo saber da verdade e não estão interessados em aprender a verdade. Então o que ele disse à rainha, olha, não acredites em mim, nem acredites nos líderes católicos, acredita no que a Bíblia diz, tens que ler a Bíblia, tens que estudar a Bíblia e tens que ler aquilo que a Bíblia diz, porque aí está a verdade. Ok. Irmão, vimos mais os aspectos históricos até agora, portanto, da Reforma Protestante. Agora vamos entrar um pouco, digamos, na essência da mensagem dos reformadores. E essa essência nós já aqui referimos, portanto, aos 5 solas da Reforma Protestante: sola Scriptura, sola Gratia, sola Fide, soli Deo Gloria e solos Christus. Aqui a lição de quarta-feira dá ênfase, portanto, ao solos Cristo e ao solos Gratia. Ou seja, como é que era o ensino, qual era o fundamento do ensino destes reformadores protestantes? Era desviar a atenção das pessoas da Igreja e até de si mesmos,
Unicamente para quem? Unicamente Sim. para Cristo e a sua graça. Para Cristo, exatamente. Cristo e a sua graça. Porquê? Porque, como o apóstolo Paulo disse, e esse é um texto extraordinário, Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isso. Não de obras para que alguém se gloria. Oh, irmãos, que consolo que estas palavras dão. Tudo o que nós possamos fazer por nós mesmos não tem validade absolutamente nenhuma. Vale zero. Vale zero. Unicamente o que Cristo fez tem validade. Quando aceite de todo o nosso coração. E quando Cristo e a sua graça preciosíssima são aceitos em nós, é essa graça de Cristo. É esse mesmo Cristo que vai operar em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade, como Paulo também disse em Filipenses 2,13. Então, o que é que nós podemos fazer, digamos, para merecer a nossa salvação? Nada. Zero. A Bíblia é clara. Paulo, por exemplo, em Romanos, isto foi um ensino crucial dos reformadores protestantes. Martinho Lutero, ele gostou muito da Epístola de Paulo aos Romanos. Eu também gosto muito da Epístola de Paulo aos Romanos. E aqui em Romanos, no capítulo 3, dos versículos 23 e 24, estou a ler textos que estão aqui mencionados na lição de quarta-feira. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Nenhum de nós pode dizer, eu sou santo, eu sou... Não. Se a pessoa disser isso, já está a provar que não é santo, porque é um mentiroso. Versículo 24. Sim. Sendo justificados como? Gratuitamente. Pela sua graça, a graça de Cristo, pela redenção que há em Cristo Jesus. E eu gosto muito do versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ou seja, não preciso das obras da lei para a minha justificação. Agora, quando é que as obras da lei têm lugar? E isto faz parte da lição de quinta-feira, depois o irmão pode também explanar melhor. A obediência é o fruto da fé. Ou seja, eu não sou salvo pela minha obediência, mas a obediência é o fruto da minha salvação. A obediência é o fruto da minha comunhão com Cristo. A obediência é o fruto deste encontro sobrenatural que eu tive com Cristo e devo ter com Cristo dia a dia, e desse encontro sobrenatural que eu tenho através do relacionamento com Deus, eu recebo dele a visão, a motivação, a força, a sabedoria para obedecer à sua vontade. Mas essa minha obediência não provém de mim. Ela provém de Cristo em mim. Trabalhando em nós. Trabalhando em nós. E, portanto, o louvor vai para quem? Para mim? Ai de mim. É se eu desse mesmo, o louvor a mim mesmo. O louvor vai para o Senhor, porque é o Senhor que opera em mim, não sou eu. Isso. Estão a ver? É isto, e isto foi a grandiosíssima verdade que todos eles, os reformadores protestantes, ensinaram. Obviamente que isto deu uma machadada mortal nos ensinos de Roma. Uma machadada mortal. Quer dizer, isto foi como que uma dinamite que foi colocada nos fundamentos da Igreja Católica Romana, e o edifício veio abaixo. Só não veio abaixo totalmente porque houve muitos que continuaram a querer aceitar os erros de Roma. Mas quantas e quantas pessoas, pela graça de Deus, aceitaram este ensino crucial das Sagradas Escrituras, aceitaram isto no seu coração, passaram a viver de acordo com esta nova crença, esta fé, e obviamente que os erros que Roma tinha ensinado até esse momento, digamos, foram expulsos da sua mente, do seu coração. Irmãos, esta é a grande verdade que ainda hoje tem o poder de mudar o mundo, ainda hoje tem o poder de transformar vidas. E é esta grande verdade que nós, como povo remanescente de Deus, temos que pregar ao mundo. É aquilo que, na linguagem de Apocalipse 6, 14:6, é dito o Evangelho eterno. Porquê que é eterno? Porque não muda. É o mesmo. Exatamente. Assim como Deus não muda, Deus é o Deus eterno, o seu Evangelho, a sua mensagem não muda porque Ele não muda. É o Evangelho eterno. E onde é que nós podemos unicamente encontrar esse Evangelho? Não é nas declarações da Igreja Romana, nem de qualquer outra igreja. Essas declarações, esse Evangelho é unicamente encontrado nas páginas deste livro sagrado, as Sagradas Escrituras. Irmãos, esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão, dar continuidade ao trabalho que estes santos homens de Deus do passado iniciaram. Dar continuidade a este trabalho de levar a mensagem da salvação a outros, de lhes dizer que eles não precisam de ficar acabrunhados, desgostosos, deprimidos, porque em Deus, em Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, o nosso Salvador, podem encontrar libertação da condenação do pecado
e do poder do pecado. Muito bem, é isso mesmo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Irmãos. Este é que é o verdadeiro Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. E esta ênfase, portanto, que Deus fez com que estes reformadores dessem, e Lutero principalmente, ele deu ênfase ao caminho da salvação pela fé em Jesus. Pela fé em Jesus e pela graça de Jesus. Jesus oferece-nos a sua graça, o seu perdão, a sua justificação, e nós só temos que exercer fé e acreditar e aceitar para recebermos essa graça e esse perdão. Sabem que, tal como a serpente foi levantada no deserto por Moisés, e quem olhasse para ela viveria e não morreria da picada da serpente venenosa, assim nós, se olharmos para Jesus, nós recebemos vida e não morremos a morte eterna. Não morreremos devido à picada da serpente. Exatamente, já não morremos devido à picada da serpente. Porquê? Porque Jesus levou sobre si as nossas faltas, os nossos pecados, a culpa e a condenação. E a culpa e a condenação. Então, se Jesus foi condenado em meu lugar, então eu estou livre, não é? Então, se nós aceitarmos isto, nós, portanto, estamos a dar o primeiro passo para sermos salvos. O segundo passo é esse que o irmão disse, é que somos libertos do poder do pecado na nossa vida. E Jesus dá, juntamente com a justificação, o poder sobre o pecado na nossa vida. E este é o Evangelho. E era aquilo que Lutero também pregava, não é? E diz assim, é verdade que os reformadores protestantes, e tenho que fazer aqui esta ressalva, deram muito mais ênfase na justificação do que deram, portanto, na santificação, na condenação, na libertação da condenação do pecado, do que na libertação do poder do pecado. Mas eles próprios demonstraram na sua vida que puseram em prática, digamos, o poder do Evangelho. Senão eles não se teriam tornado nas pessoas que se tornaram. Isso é óbvio, não é? Exatamente. Mas no seu ensino, no seu ensino didático, eles deram mais ênfase na libertação da condenação, o que é importantíssimo, atenção. Isto, reparem, e nesse aspecto, nós, adventistas do sétimo dia, nós subscrevemos na íntegra aquilo que os reformadores protestantes pregaram, na íntegra, sem tirar nem pôr. Mas nós também damos ênfase àquilo que, por exemplo, os irmãos Wesley começaram a dar no século XVIII na Inglaterra, à santificação. E o que é a santificação? A vitória sobre o pecado. A vitória sobre as nossas tendências herdadas e cultivadas. Sim. Exatamente, muito Porque bem. Todos nós sofremos muito, as nossas paixões sensuais, carnais, chamem o que quiserem, não é? O apóstolo Paulo chama-lhe a carne, não é? Essas paixões têm que ser submetidas em obediência ao Senhor. Sim, exatamente. E isso envolve muita luta, é um conflito interno, um conflito com o nosso próprio eu, mas que é possível vencer na graça e no poder do Senhor. Realmente é muito bonito, é isso mesmo, irmão. Eu fico muito satisfeito que o irmão tenha dado ênfase a isso, porque essas duas coisas são o Evangelho. Aqui a nossa lição descreve muito bem, Martinho Lutero e os reformadores protestantes descobriram Cristo, e Cristo somente como fonte da sua salvação. Porquê que ele é a fonte da salvação? Porque ele é a fonte da justificação e é a fonte da santificação. Exatamente. Ele é a fonte do perdão e é a fonte do poder para vencer o pecado. E como Jesus Cristo é a fonte tanto do perdão como para vencer o pecado, da força para vencer o pecado, por isso é que a nossa única esperança está em Cristo, e ele é a única fonte de salvação por causa disso. A única. Porque vem dele estas duas coisas. E depois o apóstolo Pedro disse assim, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Exatamente. Ele sentiu tanta alegria ao Lutero quando ele começou a ler a Bíblia e viu que aquilo satisfazia a necessidade do seu coração. E ele quis dar alegria aos outros de sentirem essa alegria que ele sentiu ao descobrir um Redentor, ao descobrir um Salvador que era Cristo. Não eram as penitências, não eram aquelas peregrinações, aquelas coisas horríveis, o andar de joelhos até um local, ou subir umas escadas. Coisa horrível. Portanto, a Igreja ensinava coisas que não eram aquilo que a Bíblia ensina. Então diz assim, multidões reuniam-se para ouvir as mensagens fervorosas de Lutero e transformadoras que elas eram. As suas palavras eram como um golo de água fresca no deserto da vida dessas pessoas. Isso. As pessoas estavam agrilhoadas pelas tradições da Igreja medieval. Eram mantidas em cativeiro com rituais de séculos que não proporcionavam vida espiritual. As mensagens bíblicas de Lutero tocavam os corações e vidas eram transformadas. Quando Lutero leu o Novo Testamento, ficou maravilhado com a bondade de Deus, ficou espantado com o desejo de Deus de salvar toda a raça humana. Então, isto é maravilhoso. Foi isto que deu vida espiritual a Lutero
que fez criar nele o desejo de dar essa vida espiritual aos outros, ou seja, essa compreensão do método pelo qual as pessoas são salvas, não é? Então ele sentiu o desejo disso. Já agora eu queria chamar a vossa atenção para o facto de que o autor destas lições, o pastor Mark Phelan, também partilha desta ideia de que o Evangelho também é esta segunda coisa, que é o poder que Deus dá para obter a vitória sobre o pecado, sobre a natureza pecaminosa. Há uns trimestres atrás nós estudámos um outro trimessário escrito por ele e ele deu ênfase em várias lições e nós chamámos a atenção para isso. Exatamente. Portanto, não esqueçam, Deus dá o poder para vencer a natureza pecaminosa, Deus dá o poder para vencer as tendências herdadas e cultivadas para o mal, Deus dá o poder. E há aqui dois sítios que eu por acaso reparei, onde eu verifiquei, portanto, que ele menciona isso, embora assim muito ao de leve, mas ele menciona onde? Na página 12, eu não posso dizer assim, tenho que dizer o dia. Então eu vou-vos dizer o dia em que ele menciona isso. Olha, no dia 4 de abril deste trimensário, no dia 4 de abril, há aqui, no segundo parágrafo, é uma quinta-feira, dia 4 de abril, ele diz assim, nas últimas 3 linhas do segundo parágrafo: em Cristo, a nossa culpa desapareceu e através da sua poderosa intercessão, reparem bem o que é que ele diz agora, o domínio do pecado na nossa vida é quebrado. As cadeias que nos aprisionam são soltas e ficamos livres. Portanto, ele aqui está a ensinar que o domínio do pecado na vida do crente é quebrado. Exatamente. E temos aqui um outro sítio, na página, eu vou-vos dizer... Portanto, isto foi na página 12, na quinta-feira, 4 de abril. Pronto, mas eu não posso dizer a página porque alguns não têm, alguns têm o trimensário do aluno. Pois, e então, é o por isso é que eu disse que é 4 de abril. E agora, o outro sítio onde o pastor Mark Phelan fala nisso é no dia 21 de abril. E no dia 21 de abril, portanto, é um domingo. Ele diz aqui, no último parágrafo, nas últimas 4 linhas do último parágrafo de domingo 21 de abril, ele diz, em Cristo estavam livres da culpa, agora reparem, e do domínio do pecado. Domínio do pecado, vencendo pelo sangue do Cordeiro. Nós, em Cristo, não somos apenas livres da culpa. Exatamente. Nós somos também libertos do domínio do pecado na nossa vida. Portanto, ele aqui nestes 2 sítios, nós vemos claramente que o pastor Mark Phelan, e como o irmão disse muito bem, já tínhamos visto no outro mensário, ele partilha deste verdadeiro evangelho, ele ensina este verdadeiro evangelho, que é estas 2 coisas, não é? Justificação da culpa e o poder para viver uma vida vitoriosa de obediência a Deus. Só assim é que o evangelho está completo, nas suas 2 vertentes essenciais. Exatamente. Já agora lembram-se os irmãos, eu gostaria que os irmãos lessem depois em casa com muita atenção o capítulo 24 do livro Parábolas de Jesus. E quando os irmãos lerem o capítulo 24 Parábolas de Jesus, que é sobre a veste nupcial, os irmãos vão lá encontrar que Ellen White é bem clara quando diz que a veste nupcial significa o caráter de Jesus que cada crente deve possuir. Ou seja, não é simplesmente eu acreditar que Jesus é o meu Salvador e o caráter perfeito de Jesus substitui o meu e pronto, está o trabalho feito, eu já posso entrar na vida eterna. Ela lá explica que a veste nupcial é ter o caráter de Jesus em nós. E esse caráter de Jesus em nós transforma o ser humano, transforma o crente. O crente passa a ser semelhante a Jesus, na sua maneira de pensar, de sentir, de falar. E sabe, irmão, eu creio que estas coisas às vezes não são mais faladas porque repare, quando nós falamos de santificação, às vezes não damos ênfase, mas é importante que se diga isto, porque se nós queremos verdadeiramente seguir o genuíno e verdadeiro caminho da santificação, nós iremos ter tremendas lutas contra o eu. Tremendas. E nessas lutas nós temos que fazer como o apóstolo Paulo dizia, ele diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Reparem, como é que acham que o apóstolo Paulo esmurrava o seu corpo? Acham que ele começava a dar murros a si mesmo? Não. Qualquer pessoa... É contrariar a nossa própria vontade. É esmurrar no sentido de que eu luto contra as minhas... E como é que eu posso lutar? Como é que eu posso reduzir o meu corpo à escravidão? Olha, por exemplo, uma prática que é bíblica e que nos ajuda muito é a prática do jejum. O jejum regular. Quando eu, de forma consciente, tomo a opção na minha mente de não comer... Ok? O que é que eu estou a fazer? Eu estou a negar o meu apetite. E ao negar o meu apetite, privando, portanto, privando da satisfação do meu apetite alimentar, isso contribui grandemente para eu também controlar outros apetites que existam na minha natureza carnal.
Não sei se me fiz entender. É isso mesmo. Então, por isso é que Jesus disse que essa casta de demónios não se vence não como quê? Com oração e jejum. E jejum. Quando os discípulos, por exemplo, quiseram... Ou seja, isto para dizer o quê? Porque como este caminho é um caminho duro, é um caminho penoso, é um caminho estreito, muitos não querem enverdar por ele, claro, porque não é prazeroso ir por este caminho, e então satisfazem-se com a ideia, eu aceito Cristo, Cristo é o meu Salvador e ponto final. Não. Não se deixem enganar, irmãos. Não se deixem iludir. O caminho que verdadeiramente nos levará à vida eterna é um caminho que nós temos que palmilhar com os nossos pezinhos, ninguém o pode fazer por nós, tem que ser eu, Paulo Manuel Nobre Cordeiro, que tenho que palmilhar esse caminho, a minha mulher tem que palmilhar o caminho dela, os meus filhos igualmente, os meus irmãos e irmãs na fé também, cada um de nós individualmente tem que palmilhar esse caminho. É um caminho difícil, custoso, agreste, de muito sacrifício, de muita renúncia, de muita luta contra o eu. E de transformação e aperfeiçoamento. Exatamente. Só nós sujeitando-nos a essa disciplina é que nós conseguiremos verdadeiramente, fazendo a nossa parte, claro, porque há uma parte que Deus não pode fazer em nós, que é aquilo que eu posso e devo fazer. Não é? Irmão, é aquilo que o versículo diz, operai a vossa salvação. Exatamente. Com temor e tremor. Eu dou um exemplo. Este é um exemplo que eu tenho na minha mente já há muito tempo, que é o seguinte. Quando Jesus foi para ressuscitar Lázaro e disse, retirai a pedra, eu pergunto, será que Cristo não tinha poder para chegar junto ao túmulo onde estava o corpo de Lázaro e dizer, pedra, retira-te? E quando ele dissesse isso, imediatamente 1 ou 2 anjos, ou bastava um, invisivelmente lá, porque os anjos estão presentes, mas de forma invisível, o anjo teria pegado na pedra e a teria removido. Porquê que o Senhor disse retirai a pedra? Porque estava ali uma tarefa que os seres humanos podiam fazer. Mas, quando Jesus ressuscitou Lázaro e Lázaro sai para fora do túmulo, ele vinha todo enfaixado, com aquelas faixas que lhe tinham posto, que era uma prática funerária da época. Eu pergunto, o Senhor não poderia ter ressuscitado Lázaro e o Lázaro já vir todo desenfaixado? Claro que poderia. Porquê que não o fez, então? Porque ali estava uma tarefa, mais uma vez, que poderia ser feita por seres humanos. É isso. Que lição é que isto me ensina? Ensina-me uma lição de crucial importância. Uma parte que nos compete, que é da nossa responsabilidade. Aquilo que eu posso fazer, Deus não faz por mim. Agora, tinha qualquer ser humano poder para ressuscitar Lázaro? Claro que não. E isso foi Jesus que fez. Estão a ver? Tenho eu poder para perdoar os meus pecados? Claro que não. É isso unicamente que Deus pode fazer em mim. Mas aquilo que está ao meu alcance fazer, Deus não faz por mim. Deus não é complacente com preguiçosos. Estão a ver? Olhem, os irmãos... E na vida espiritual não podemos ser preguiçosos. Nós temos que aceitar caminhar por este caminho de autorrenúncia, de crucificação constante e diária das nossas paixões carnais. Do eu, exatamente. Para nos conformarmos cada vez mais com a palavra de Deus. Só através desta transformação diária, que é a santificação, é que podemos atingir o caráter de Cristo. Não é de outra forma, irmãos. Não se enganem. Não se deixem enganar. Okay? Os irmãos se lerem, os irmãos vão encontrar esta semana também aqui um texto na página 38 dos comentários de Ellen White, tirado do Parábola de Jesus, página 211 e 212, que diz assim: a veste nupcial representa o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Possuirão. Ou seja, não é algo que é escrito nos livros do céu quando é feita a justificação e o caráter de Cristo substitui o nosso. É isso também, mas não é só isso. Não é só isso, sim. Representa a veste nupcial não só o caráter imputado de Cristo, mas representa também o caráter comunicado de Cristo. Há uma diferença muito grande. Bem. O caráter imputado de Cristo, o caráter perfeito substitui a nossa imperfeição, mas o caráter comunicado de Cristo significa que pelo Espírito Santo o próprio caráter de Cristo passa a habitar no crente. Isso. E é por isso que Ellen White diz: a veste nupcial representa o caráter puro e imaculado que os verdadeiros, não são todos, que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dada à Igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, Apocalipse 19:8, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, Efésios 5:27. O linho fino, diz a Bíblia, é a justiça dos santos, Apocalipse 19:8. A justiça de Cristo, o seu caráter imaculado, é a justiça de Cristo, o seu caráter imaculado, que pela fé é comunicado a todos os que o aceitam como seu Salvador pessoal. Então, o que é a veste nupcial?
é a justiça de Cristo, o seu caráter imaculado, que pela fé é comunicado a todos os que o aceitam como seu Salvador pessoal. E há uma diferença, irmãos, há uma diferença entre imputado e comunicado. Quando nós dizemos que a justiça é imputada, aí sim, Jesus registra nos livros do céu o seu caráter perfeito, em vez do nosso caráter imperfeito, e a sua vida perfeita substitui a nossa. Mas Jesus quer fazer ainda outra coisa, porque a nossa vida depois continua, não é? Até à nossa morte, ou até à vinda de Cristo. Então o que é que Jesus quer fazer? Quer não só imputar, sim, mas também quer comunicar o seu caráter a nós, para que a nós seja visto o caráter de Cristo. É por isso que diz que a veste nupcial representa o caráter puro e imaculado que os seguidores de Cristo possuirão, sem mácula, sem ruga, o seu caráter imaculado de Cristo. Então é isto que nós temos que entender e que não é pregado, isto não é ensinado, e por causa disso a Igreja está no estado em que está. Portanto, são estas as verdadeiras, este é o verdadeiro Evangelho. E se os irmãos lerem, eu volto a dizer, peço que leiam o capítulo 24 do livro Parábolas de Jesus. Vão lá encontrar isto tudo muito bem explicado. Olhem, uma das frases que lá vem diz que Cristo tornou possível, com a sua vinda à Terra, Cristo tornou possível a todo o homem obedecer aos mandamentos de Deus. Amém. Ao nos sujeitarmos a Cristo, o nosso coração se une ao seu. É o que lá está escrito no capítulo 24. O nosso coração se une ao seu. A nossa vontade emerge na sua vontade. O nosso espírito torna-se um com o seu espírito. Os nossos pensamentos serão levados cativos a ele e vivemos a sua vida. E depois já Ellen White diz, isto é o que significa estar trajado com as vestes da sua justiça. Ora bem. Irmãos, quantos é que nós estamos verdadeiramente trajados? Muito poucos. Muito poucos. E isto faz-nos tremer, porque nós não estamos verdadeiramente trajados com as vestes da justiça de Cristo. Mas é isso que Deus quer. Essa é a mensagem da justificação pela fé que foi trazida a nós como igreja. E é isso que nós temos que fazer com Deus, esta experiência, para nos prepararmos para o selamento e para a chuva serôdia e para o alto clamor. Amém. Leiam com atenção o capítulo 24. Vejam a lição de quinta-feira. A lição de quinta-feira diz obediência. Então, o que é que os reformadores ensinaram? Os reformadores ensinaram não só a salvação pela graça e pela fé, mas os reformadores ensinaram que o caminho da salvação é também pela obediência à lei de Deus. E sem a obediência à lei de Deus não há salvação. Então, o que eles ensinaram é a obediência à lei de Deus é o caminho da salvação. E, por exemplo, quem ensinou isto foi, nós já falámos há pouco, John Wesley. E John Wesley, João Wesley, já pertence ao século XVIII. Já. Portanto, ele já viveu, portanto, nos anos 1700. Certo. Não é? E Deus o suscitou como reformador, precisamente para dar muita ênfase a essa segunda parte do Evangelho. Isso. O perdão e o poder para vencer o pecado. O poder para viver uma vida de obediência. Então, João Wesley deu muita ênfase a isso no século XVIII. Então, as coisas, Deus estava a trazer a pouco e pouco a Igreja de volta aos princípios bíblicos. Eu diria que o metodismo, que foi fundado pelos irmãos Wesley, foi uma reforma protestante dentro do protestantismo. Isso, muito bem. Muito bem, é isso mesmo. Então, irmãos, em Romanos, no capítulo 3, no versículo 28... E não é por acaso, já agora, irmão, que a maior parte dos fundadores, dos pioneiros da nossa igreja, eles vieram da igreja metodista. E a igreja metodista foi precisamente fundada pelos irmãos Wesley. Sim. Olhem, há aqui um texto que mostra, eu tinha lido isto já há muitos anos, aqui numa coletânea de pregações de João Wesley. Eu tinha lido isto lá no início dessa coletânea. Mas aqui eles foram buscar e eu fiquei muito contente porque realmente foi assim. E diz assim, no segundo parágrafo da nossa lição de quinta-feira diz: a graça de Deus transforma-nos. Um dia João Wesley assistiu a uma reunião morávia em Londres, dos morávios, que eram alemães, mas que estavam em Londres. Wesley estava, e não se esqueçam, a Morávia foi um dos sítios onde os valdenses pregaram o Evangelho, quando eles se espalharam pela Europa. E estas verdades foram para lá também muito à conta dos valdenses. A Boémia foi um reino independente, era um reino independente, mas Satanás fez com que fosse permanentemente invadido. Os alemães invadiram a Boémia, a Áustria invadiu a Boémia, esteve sob o controle da Áustria, esteve sob o controle da Alemanha, esteve sob o controle da União Soviética. Portanto, Satanás não queria que a verdade vingasse ali, porque foi uma zona da Europa onde a verdade
ganhou raízes. E era ali mesmo no coração da Europa, digamos. Era a Boémia, exatamente. Então sempre tiveram muitos problemas, muitas invasões e... Então, lá está a segunda Timóteo 3,12 em ação. Exatamente, isso, exatamente. Então, mas a Boémia e a Morávia eram duas zonas realmente onde havia ali um conhecimento muito bom do Evangelho. João Wesley assistiu a uma reunião Morávia em Londres. Wesley estava sentado, espantado, ao ouvir ler a introdução de Lutero ao livro de Romanos. Portanto, Lutero comentou a Epístola aos Romanos. Pela primeira vez na sua vida, Wesley começou a entender o Evangelho, ao ouvir esta introdução de Lutero ao comentário da carta aos Romanos. Pela primeira vez na sua vida começou a entender o Evangelho. Alguma coisa se moveu no seu interior e ele sentiu-se estranhamente atraído para esse Cristo que tinha dado a sua vida por ele. Exclamou: eu senti que devia confiar em Cristo, só em Cristo para a salvação, e foi-me dada uma certeza de que Ele tinha tirado os meus pecados, sim, os meus pecados, e me tinha salvo da lei, do pecado e da morte. Isto aqui é muito interessante. Ele sentiu que naquele momento que Deus o tinha salvo da lei, do pecado e da morte. E sabem o que é isto, a lei do pecado e da morte? Está em Romanos capítulo 8, versículo 2, não é? Em Romanos, aliás, no capítulo anterior, no capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo fala muito na lei do pecado e da morte, que controla o ser humano e o faz pecar e o faz fazer coisas que ele não quer. Mas isto só acontece nas pessoas que não estão debaixo do controle do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo habita no crente, isto já não acontece. O que estava a acontecer em Romanos 7 já não acontece. E é isso que Paulo queria explicar, que sem o Espírito Santo acontece aquilo que vem em Romanos 7. Mas depois em Romanos 8, no capítulo 2, ele diz: o Espírito de vida em Cristo Jesus me livra ou te livra da lei do pecado e da morte. Então, Paulo sabia que havia uma maneira de nós sermos livres da lei do pecado e da morte, que era a habitação do Espírito de Cristo no crente, não é? Eu vejo em Romanos 7, digamos, Paulo já convertido, mas numa fase inicial da sua conversão. Porque é precisamente quando nós somos convertidos que recebemos a plenitude do Espírito Santo em nós. E quando o Espírito Santo vem na sua plenitude em nós, aí é que começa o grande conflito. Aí é que começa o grande conflito com o eu. Porque Paulo, por exemplo, o mesmo apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 5, e a partir do versículo 17, porque a carne cobiça contra o Espírito. Eu gosto de uma outra versão, a Almeida Revista Atualizada diz, porque a carne milita contra o Espírito. Isso. E depois diz, e o Espírito contra a carne. Milita, isto vem do termo militar, ou seja, é uma guerra, é um conflito. Isso. Então, quando é que a minha carne, ou seja, a minha natureza carnal, entra em luta, em guerra contra o Espírito? O Espírito tem que estar presente, porque se o Espírito Santo não está presente, não há guerra. A minha carne, a minha natureza pecaminosa é soberana, reina como soberana, não há conflito. Agora, quando o Espírito vem em mim, aí é que começa a desencadear-se o grande conflito. E, portanto, Paulo em Romanos 7, esta é a minha visão, atenção, mas respeito outras opiniões, Paulo em Romanos 7 escreve a fase inicial da sua vida cristã. É uma vida de luta, é uma vida de luta contra o eu, como eu há pouco disse. Agora, essa luta pode ser vencida? Pode. Louvado seja Deus por isso. Pode como? No poder do Espírito Santo, obviamente. E Paulo em Romanos 8 já fala como vencedor. Sim. Em Romanos 7 ele fala ainda como lutador, como alguém que está a passar por isso. Porquê que eu acho que este ensino é importante? Porque eu considero que se nós acharmos que Romanos 7 não é o Paulo convertido, nós podemos desanimar da nossa experiência espiritual. Porque a nossa experiência espiritual, ela é pontuada de muitos conflitos. Ela não vai ter claríssima ao dizer que nós temos que ter conflitos tremendos com o eu. Sim. Ora, se eu leio Romanos 7 e acho que aí é Paulo a falar antes da sua conversão, eu vou poder pensar ou vou poder criar na ilusão que Satanás quer colocar na minha mente de que eu ainda não sou uma pessoa convertida. Em Romanos 7 eu tenho aqui este texto sublinhados, no versículo 5 diz assim: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei obravam nos nossos membros para darem fruto para a morte. Quando estávamos na carne, Paulo está a falar como estando na carne no passado. Ou seja, Paulo era um homem já convertido. Não era um homem, não. Porque eu sei que há uma grande discussão, isso. E repare, eu até li uma vez uma tese e aí mostra claramente que ele já não estava na carne. Exatamente. Mas depois, ele diz, agora versículo 6, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, passado, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra.
E depois ele mais à frente diz: porquanto sem a lei estava morto o pecado, e eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quando é que veio o mandamento? Quando ele aceitou. Quando ele viu o lado espiritual da lei, quando ele começa a ver com a luz da maneira como Deus faz com que o crente verdadeiro veja. Ele viu o lado espiritual da lei. Continuando, no versículo 23 ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Está lá sempre, que está lá sempre. Permanece. Sim, que está mesmo lá nas sempre. Pessoas convertidas, que não haja dúvidas sobre isso. Se não caímos naquela heresia que atingiu alguns dos nossos membros da Igreja Adventista na viragem do século XIX para o século XX, e que ficou conhecido como o movimento da carne santa, que achavam que depois da conversão já não temos mais tendências pecaminosas. Temos. Era bom que não tivéssemos, mas temos. E porquê que Deus achou que deveria ser assim? Para nós termos consciência de que precisamos, e agora eu vou sublinhar, constantemente do poder do Senhor. Constantemente. Sim, isso. Porquê? Porque assim que eu afasto-me do Senhor, assim que eu largo a mão do Senhor, pumba, aí estão as minhas paixões a virem logo à superfície. Eu preciso constantemente. E se o Senhor permitisse que nós nos livrássemos definitivamente das nossas paixões carnais, a gente aí largava a mão do Senhor como quem diz: eu já venci. Não. Eu acho que o Senhor permite que isso aconteça para que nós tomemos consciência de que precisamos, repito, constantemente de estarmos no Senhor. Já agora o versículo 3, portanto do capítulo 8 de Romanos, tínhamos visto o versículo 2 que diz que a lei do Espírito de vida nos liberta da lei do pecado e da morte, que nós vemos no capítulo 7 de Romanos. Ou seja, o crente, se tiver o Espírito de vida em Cristo Jesus, se tiver o Espírito de Cristo em si, já não é dominado ou controlado pela lei do pecado que o faz pecar e que o faz fazer coisas que ele não quer, em Romanos 7. Portanto, ele aqui já está a dizer que se tivermos o Espírito de Cristo, essa experiência de Romanos 7 não acontece, nós acabamos por fazer aquilo que realmente queremos, de bem, de bom, para Deus. E depois prestem atenção... Agora o 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pronto. O que é que ele está a dizer? A experiência dele, a experiência de um ser humano, de Romanos 7, mesmo um crente convertido, a experiência de Romanos 7 de um crente convertido, deixa de existir na vida do crente, que é fazer aquilo que não quer e aquilo que quer ele não consegue fazer. Porquê? Porque já tem o Espírito de Cristo em si. Isso depende de momento a momento, de hora a hora, minuto a minuto. Esse é o ponto. Este é o ponto. Portanto, eu queria dizer isto, irmão. Eu posso ser hoje um homem de Romanos 8 e amanhã ser um homem de Romanos 7. Sim. O que é que faz a diferença? E até no mesmo dia. O que é que faz a diferença? Eu hoje estou em Cristo e amanhã posso não estar. Isso, portanto, muito bem. Tudo depende de quê? Da minha comunhão diária e constante com o Senhor. Da habitação permanente do Espírito Santo no crente. E é isso que ele está a dizer. Sem o Espírito, em Romanos 7, acabamos de fazer aquilo que não queremos. Claro. E aquilo que queremos não fazemos. Mas ele diz, em Romanos 8, que com o Espírito de Deus, e se os irmãos lerem com atenção Romanos 8, obediência. Os irmãos vão ver que em Romanos 8 está lá muitas vezes ele a dizer o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. O que é que ele está a dizer com isto? Desde que o crente possua o Espírito de Cristo em si, momento a momento, minuto a minuto, hora a hora, a experiência de Romanos 7 não existe. Sem dúvida. Estamos totalmente de acordo. A experiência de Romanos 7 acontece, por exemplo, pronto, e é isto isto é que é o verdadeiro Evangelho, estão a compreender, irmão? Então, João Wesley salientou no século XVIII esta questão, esta verdade em que a obediência é possível, ou seja, não temos que estar a viver a experiência de Romanos 7. Exatamente. Nós temos que estar a viver a experiência de Romanos 6 e Romanos 8. Muito bem. É isso que João Wesley ensinou. Muito bem. Essa verdade que Jesus trouxe, portanto, deste grande reformador do século XVIII. E que nós vemos aqui que o Paulo ensinava a mesma coisa, não é? Testemunhos, volume 5, página 214. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus. Eu já o disse aqui, mas gosto de repetir. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar de toda a contaminação o templo da alma, a nossa alma. Então a chuva serôdia cairá. Então a chuva serôdia está relacionada ao selo de Deus. E o selo de Deus não será colocado enquanto o caráter tiver defeitos. Então não é apenas
a justiça imputada que nós precisamos para ser salvos. Precisamos da justiça comunicada. O caráter de Cristo tem que estar em nós, dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Fazer parte do nosso ADN, digamos assim. Todos. Exatamente. Ok, irmão, muitíssimo obrigado. Vamos terminar com uma oração. Ó nosso querido e bom Pai que estás nos céus, nós hoje recapitulamos uma lição absolutamente maravilhosa, Senhor. Nós vimos aspectos históricos, vimos também aspectos doutrinários, aspectos que estão claramente revelados na Tua Palavra e que homens do passado descobriram e que lhes deram grande alegria não só para eles, mas deram também grande alegria para poder partilhar com outros. Ó Senhor, hoje sentimos inflamados do mesmo zelo, do mesmo desejo intenso de partilhar estas sublimes verdades com outros. Permite, Senhor, que este assunto possa ter ficado claro na mente daqueles que nos acompanham e que, Senhor, eles também possam, no Teu poder, no poder da Tua graça, no poder do Teu Espírito, Senhor, viver estas grandes verdades e, ao serem entusiasmados pela vivência destas verdades, possam também ter a paixão de partilhar com outros. Amém, Senhor, fica, pois, connosco. Tudo isto nós pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos amigos, marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que o Senhor vos continue a guiar e a abençoar grandemente. O Senhor abençoe a todos. Até à próxima lição.